Começar aqui uma sequência de aulas sobre empreendedorismo e política. Os cursos de empreendedorismo normalmente ensinam apenas o lado técnico. Então, o plano de negócios, o plano financeiro, a estratégia, o marketing, tudo isso, inclusive, tem aula aqui no canal. Mas será que isso é suficiente? Imagine que duas empresas competem por uma linha de financiamento, com juros abaixo do mercado por ser oferecido por um banco estatal. Então, no caso do Brasil, você tem o BNDES, que oferece linha de financiamento análogas a esse exemplo. A empresa A possui um excelente plano de negócios e um posicionamento político neutro. Já a empresa B possui um plano de negócios razoável, porém é engajada politicamente para o grupo político que está no controle do banco. Qual das duas ganhará a linha de financiamento? Olha só, com certeza você vai tender a dizer que é a empresa B. E isso, de fato, acontece na prática, tá? Porque grandes empreendedores se envolvem na política. Isso a gente vê nos noticiários. O Eike Batista, por exemplo, ele foi muito ligado às gestões do PT, no período de 2010, por aí, né? Tanto a gestão do Lula como a gestão da Dilma. E nesse período ele se tornou o sétimo homem mais rico do mundo. Então imagina você ter um brasileiro na revista Forbes. E muita da riqueza dele adveio dessas parcerias que ele tinha com o governo na época. Isso eu estou falando de um grande empreendedor que estava alinhado com o governo de esquerda. Tá? A gente está fazendo, durante essa apresentação, da esquerda para a direita. Também, com os governos do PT, você tem ali vários outros empreendedores, como os irmãos Batistas, que tiveram juntos tanto nos primeiros governos como no governo mais atual. Atualmente, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal perdoou uma dívida de 10 bilhões que eles tinham, mesmo eles tendo admitido que eles participaram do esquema de corrupção do Petrolão no passado. Então, eles admitiram que fizeram crime, eles foram perdoados, tão soltos, e aí estão ganhando várias... perdoando dívida, você tem ali situações em que eles estão ganhando concessões do mercado atípicas, então eles estão de fato muito alinhados do grupo JBS, isso aqui, tá? Aí do lado da direita nós temos o Elon Musk, por exemplo. O Elon Musk entrou recentemente, isso em 2024, numa briga com o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, acusando o Supremo Federal de estar ali perseguindo a direita no Brasil. E aí você tem um vazamento lá do Twitter, de acordo com o Elon Musk, isso estava acontecendo. É uma briga que ele teve com o ministro particular, o Alexandre de Moraes. Já o Alexandre de Moraes tem a defesa dele dizendo que essas pessoas de direita seriam inimigo da democracia. Mas você tem ali o Elon Musk, que é simplesmente o maior empreendedor da atualidade, e ali se envolvendo numa briga política no Brasil, que se você pegar a fortuna do Elon Musk, o Brasil é irrisório. E recentemente o próprio Twitter, ou o atual X, né, melhor dizendo, saiu do Brasil. Não significa que você não pode ter mais uma conta no Twitter, mas que não tem mais ninguém, ou não vai ter mais ninguém trabalhando no Twitter no Brasil. Tá? Você vai poder acessar, mas vai ser pessoas que vão estar trabalhando em outro país. Isso pode mudar, é claro, estou falando aqui em agosto de 2024, mas você vê o Elon Musk se envolvendo na política brasileira, ele está financiando também atualmente os republicanos lá nos Estados Unidos, na corrida eleitoral que está tendo. E aí você vai pegar outro caso de político, de empresário se envolvendo na política, o Luciano Hang da loja Havan no Brasil, que é um bolsonarista dos mais famosos, né? Então ele apoiou o Bolsonaro tanto em 2018 como em 2022, e todo mundo sabe que ele é conhecido por esse posicionamento político. E eu vou pegar uma outra empresa aí, que é a Globo. Tá? A Globo, em 2022, foi claramente, ela apoiou ali o Lula contra o Bolsonaro, então ela se posicionou à esquerda, tá? Por N motivos. Isso ficou muito claro. Já em 1964, na época do golpe militar, a Globo apoiou o que seria a direita. Seria um regime de direita militar. Então você vê o posicionamento político da Globo, entre aspas, mudando. É claro que vão ter pessoas que vão dizer que o Lula, em 2022, seria um candidato à direita, não tão extrema como é o Bolsonaro, mas seria à direita. E assim como vão ter pessoas que vão dizer que a ditadura militar no Brasil foi na verdade, de esquerda. Mas eu estou falando aqui da opinião majoritária no sentido populacional e
do que as pessoas e o país entendem como direita e esquerda. Inclusive, nessa aula a gente vai explorar melhor isso e você vai entender mais essa situação. Então, portanto, para empreender é preciso compreender as ideologias políticas. É muito difícil hoje você empreender e meio que não se envolver na política, tá? Você acaba, principalmente quando você fica grande. E eu peguei exemplo de empresários aqui nacionais, inclusive internacional, mas se você pensar no âmbito local, para você crescer numa cidade, vai ter a politicagem, inclusive é mais forte. Isso também varia de país para país. No Brasil, você tem um forte politicagem, né, diferente, por exemplo, de outros países, como o próprio Estados Unidos. Mas, se você for ali nos municípios do interior do país, você vai ver a politicagem muito forte, a influência política muito forte e, de fato, na prática, mesmo o pequeno empreendedor que está no município, ele muitas vezes vai ter que se alinhar aos interesses políticos de um ou outro grupo para poder crescer. Isso é meio que a realidade. Então, aquilo que eu falei lá no início, não adianta você somente ter um plano de negócios adequado, tudo tecnicamente perfeito. Uma hora você vai ter que se envolver na política. E aí tem que entender as ideologias políticas. Tá? Você tem as ideologias econômicas, culturais e de marketing. O objetivo dessa aula não é fazer um apanhado detalhado de política, porque isso é muito extenso. Mas o básico aqui para a gente entender. Então, a gente vai falar de cada um deles primeiro, né, o que seria a ideologia econômica, cultural e de marketing, e depois como é que o empreendedorismo pode ser aplicado a cada um desses espectros ideológicos. Ideologias econômicas. Então, você tem um contínuo aqui, desde ideologias mais coletivistas a ideologias mais individualistas. E da esquerda para a direita, nós vamos começar falando do comunismo. O comunismo, ele propõe o fim da propriedade privada e do Estado. Então, ele tem um foco ali em reduzir a desigualdade via acabar com a propriedade privada. Nasce da ideia do Karl Marx, que é o autor mais famoso, né, que cria, de fato, essa corrente comunista. E aí, ele acha que primeiro você tem que acabar com a propriedade privada e depois com o próprio Estado para você ter uma sociedade coletiva em que você vai ter o mínimo de desigualdade socioeconômica. Você tem o socialismo, que também nasce com Karl Marx, só que aqui, o que é que você tem? A tomada da propriedade privada pelo Estado, basicamente pelo Estado proletário, vou colocar aqui. Por quê? O Karl Marx ele divide a sociedade em duas classes, os proletários e os burgueses. As pessoas pensam que os proletários são os pobres e os burgueses são os ricos, mas não é isso. Tá? Na visão do Karl Marx, os proletários são os trabalhadores, enquanto que os burgueses são os donos do meio de produção. Você pode ter burguês que não seja necessariamente rico, mas o que o Karl Marx vai dizer é que a riqueza tende a se concentrar na mão dos burgueses. Tá? Tem várias outras categorias, mas o básico é isso. E qual é a proposta socialista? Os proletários tomarem o Estado, seja através de uma revolução ou através de uma de, de, é, de eleições, no caso, isso já seria mais a visão de outros socialistas como Lenin. E aí, através do Estado, eles acabam com a propriedade privada e ali a relação que na visão do Marx é uma visão de exploração de burgueses sobre o proletário. Tem toda a teoria lá da mais-valia por trás disso, de que aquilo que o trabalhador produz não volta tudo para ele e boa parte fica para o acúmulo do capital. Então, esse seria o socialismo, tá? E aí você tem na visão marxista que uma das propostas primeiro o Estado, os proletários tomam o Estado, acabam com a propriedade privada, e depois, quando a classe trabalhadora for educada ideologicamente, você pode distinguir o próprio Estado, isso na visão do Marx, tá? E outros socialistas também vão ali aprimorar essa ideia. Aí você migra um pouco mais para o centro, tem a atual social-democracia. Por quê? Na prática, os governos que tentaram ali o socialismo, o comunismo nunca de fato existiu, mas o socialismo na União Soviética, em Cuba e outros países acabaram sendo totalitários, né? Essa história de você fortalecer o Estado acabou que você começou a colher a iniciativa privada, tolher a iniciativa privada, e aí você meio que restringiu a liberdade das pessoas, e você só consegue fazer isso via um Estado autoritário. Pelo menos foi isso que aconteceu na prática nos países que implantaram o socialista. Praticamente todos, ou não todos, foram de fato ditaduras. E aí os social-democratas, na metade do século XX, na verdade, muitas pessoas que se diziam socialistas viram que o socialismo
seria impraticável, não teria como colocar isso na prática. Mas não deixaram de ser críticos ao capitalismo, no sentido de que o capitalismo seria um sistema onde você aumenta a desigualdade social. Portanto, você teria que ter um Estado, tá, de bem-estar social que redistribui os ganhos da propriedade privada, né? Eu coloco aqui dos ganhos. Não necessariamente a propriedade privada assim. Pode acontecer uma reforma agrária ou algo parecido, mas é redistribuir os ganhos da propriedade privada. O que significa isso? As pessoas pagam mais impostos, esses impostos são distribuídos para a parcela mais pobre. Basicamente isso, através ou de forma direta, ou através de prestação de serviços públicos, entre outras coisas. Então, a social-democracia, ela seria ali considerada de centro-esquerda do ponto de vista econômico, então ela não preza, esses dois primeiros aqui, comunismo e socialismo, querem acabar com o capitalismo, tá? Basicamente é isso. É até uma discussão maior sobre isso, mas basicamente é isso. A social-democracia ela não preza o fim do capitalismo, ela consegue enxergar benefícios do capitalismo como a produtividade, por exemplo, mas ela acha que o capitalismo precisa ser reformado e não pode ser algo sem uma intervenção estatal. E claro, tem várias correntes da social-democracia. Tem umas que vão dizer que o Estado tem que intervir, mas o mínimo. Outras vão dizer que o Estado tem que ter empresas públicas. Então, você tem ali várias correntes, né, desenvolvimentistas, enfim. Mas, é claro, eu vou falar aqui o básico. Aí você tem o liberalismo, já indo mais para a direita do ponto de vista econômico, que vai falar o seguinte: a defesa da propriedade privada pelo próprio Estado. Tá? Então, o liberalismo, ao contrário do que também é muito dividido por aí, de que seria necessariamente o Estado mínimo ou ausência de Estado, não é isso. Os liberais, eles pregam que exista sim um Estado, mas esse Estado, ele não necessariamente tem que ser mínimo, mas ele tem que ser eficiente, no sentido de que ele vai atuar, por exemplo, no sentido de defesa da própria propriedade privada. O que significa isso? Se você tem uma propriedade privada e alguém tenta invadir ela, você tem o Estado para lhe proteger, né? O poder de polícia do Estado, isso vai estar lá no Max Weber, por exemplo. E é claro que dentro da perspectiva liberal, você pode ter várias funções do Estado. Você pode, inclusive, os liberais mais próximos da social-democracia vão defender a distribuição de renda como uma forma de reduzir a pobreza econômica. Aí você tem vários aspectos de liberalismo, desde aqueles que vão ser cada vez buscando um Estado menor, que intervira menos, e simplesmente só mantendo ali as leis, né, que seriam o que a gente chama hoje de Estado democrático de direito. E aí eles vão defender a propriedade privada como forma mais eficiente de você produzir e aumentar a riqueza de uma nação, que advém do produto interno bruto, ou seja, as bases material da população, e de que isso seria benéfico tanto para pobres quanto para ricos, porque no longo prazo ambos iriam melhorar a qualidade de vida, independente de você ter um aumento ou uma redução da desigualdade. Inclusive, autores mais liberais vão dizer que não necessariamente a desigualdade está diminuindo com o capitalismo, né? Você tem o livro do Thomas Sowell, Fatos e Falácias da Economia, defendendo que se você mensurar da forma correta, que seria comparar pessoas em termos de mobilidade social, você não está tendo o aumento da desigualdade, diferente se você comparar por indicadores como o índice de Gini, outros indicadores que são bem difundidos por aí. Lá tem um grande debate ali acadêmico sobre essa questão, mas o que importa aqui para os liberais é que você tem que proteger a propriedade privada, e isso vai trazer mais eficiência ali para a sociedade. Você tem a corrente mais individualista, que é o anarcocapitalismo, que seria um liberalismo radical, digamos assim, que ele prega o fim do Estado, com a manutenção da propriedade privada. Então, os anarcocapitalistas eles são céticos quanto ao próprio Estado, no sentido de que se esse Estado garante a defesa da propriedade privada. Eles vão dizer que quando você tem o Estado vai tentar sempre roubar a propriedade do particular. Né? Uma máxima do anarcocapitalismo é de que o imposto é roubo, né? Você tem esse bordão anarcocapitalista. Os anarcocapitalistas estão por trás, por exemplo, de moedas como o Bitcoin, as criptomoedas todas, porque a ideia é que uma moeda ela seja cunhada pelo Estado, né? O Estado que garante ali que aquela moeda vale alguma coisa. Confiança naquele Estado que garante que aquela moeda vale alguma coisa. O dólar vale mais do que o real porque as pessoas confiam mais no governo americano do que no governo brasileiro. E o anarcapitalista ele não confia em nenhum governo, por isso que ele vai tentar criar uma moeda digital, com o que a gente chama em finanças de outro lastro, ou seja, outra segurança, baseada na tecnologia. É bem interessante porque o comunismo e o anarcapitalismo estão nos espectros
extremos, né, da esquerda e da direita, respectivamente, mas ambos são anarquistas. Tá? Anarquismo significa o fim do Estado. Né? Quem prega o anarquismo significa o fim do Estado. Então, só que o comunismo, eles prega um caminho de, primeiro você tem mais Estado via socialismo, para depois você ter o fim do Estado. E o anarquismo prega que primeiro que você vai ter cada vez mais propriedade privada e diminuindo o Estado. Tá? São caminhos diferentes que ambos propõem para chegar quase que no mesmo fim. Só que a detalhe é que no comunismo você não tem a propriedade privada. Né? Não é no mesmo fim, né? No anarquismo, mas no anarquismo comunista sem propriedade privada e no anarcapitalismo um anarquismo com propriedade privada. Tá? Então, aqui, pessoal, eu vou colocar algumas influências. Eu poderia colocar vários autores ali da academia, né, de todas as correntes que eu falei aqui, mas eu prefiro colocar influências porque você encontra aqui mesmo no YouTube essas pessoas falando sobre cada uma dessas ideologias. E muitas vezes é melhor você escutar a pessoa que defende do que uma pessoa. Eu estou tentando aqui ser neutro, claro, né? Mas a pessoa que defende, ela vai mostrar os argumentos claro, o ideal é que você também escute pessoas de todos os espectros. Você não fique numa bolha, vou escutar só, sei lá, o socialismo aqui, só o vídeo do Ian Neves. Então, isso acaba sendo ruim para você se desenvolver quanto pessoa. A mesma coisa eu poderia falar aqui do anarcapitalismo, o vídeo do Rafael Lima. Então, você tem no comunismo aqui o Ian Neves, que é um influencer muito conhecido no viés comunista barra socialista, que muitos se equivalem, né? É difícil você ter alguém que só defenda o socialismo, acho que só o Elias Jabbour, talvez. E geralmente eles defendem o socialismo como um governo provisório para você, um sistema, melhor dizendo, provisório para você chegar ao comunismo. Tem vários outros, tá? Eu peguei só o Ian Neves, que é um dos mais famosos, mas tem vários outros comunistas aqui no próprio YouTube. Na social-democracia, você tem o Tami Felipe, é um jovem também que está se destacando aí nessa corrente. Tem vários outros também que eu poderia citar, mas o Tami Felipe ele tem um viés desenvolvimentista bem alinhado ali ao que se tem hoje de social democracia. Tá? É um canal menor do que o do Ian Neves, mas está crescendo. Do liberalismo, você tem o Kim Kataguiri. Esse aqui é mais conhecido porque ele é deputado. Né? Ele atuou ativamente nas manifestações ali contra o governo Dilma. Ele faz parte de um grupo grande, que é o MBL, relativamente grande, claro, politicamente não é tão grande assim como os grupos bolsonaristas, mas ele já faz parte de um grupo maior. Assim, o Kim Kataguiri, ele é deputado, então os vídeos dele hoje estão muito mais com esse viés, tá? Ele não vai discutir a parte teórica, embora você tenha vídeos mais antigos que ele discute, e dentro do próprio MBL, eu acho que considero ele mais liberal do que outros representantes como o Renan Santos. Então, seria um influencer que representa aí o liberalismo no Brasil. E o anarcapitalismo, você tem o Rafael Lima, do canal Ideias Radicais. Então, é um anarcapitalista que já está há muito tempo aí no YouTube também. Você pode assistir o vídeo dele se você tiver interesse pelo anarcapitalismo. Eu tô aqui, né? Anarcocapitalismo, Tá certo aqui? Aqui também está errado, anarcocapitalismo. Também chamado de libertarianismo, né? Essa corrente. Então, eu recomendo, basta você digitar no YouTube, qualquer um desses daqui, você vai ter vídeos sobre essas ideologias econômicas. Ideologias culturais. Nós temos aqui no contínuo ideologias de esquerda que propõem uma ruptura e ideologias de direita que propõem um apreço às tradições. Então vamos começar da esquerda para a direita com a chamada ideologia woke, né? O chamado woke, movimento woke apareceu como um movimento negro americano na década de 60 e o woke vem do inglês acordar. O que basicamente a chamada agenda woke, cultura woke, ideologia woke propõe uma correção histórica. Então se considera que historicamente alguns grupos de pessoas com características identitárias como negros, mulheres, LGBTs foram excluídos da sociedade. Portanto, você precisa ter políticas públicas e outros meios para reparar essas desigualdades históricas. Então, são exemplos as cotas raciais e a própria próprios LGBTQIA+, né? Você tem aí o movimento LGBT, que muitas vezes briga não apenas por direitos iguais, mas para que você tenha um tratamento diferenciado, já que essas pessoas seriam pessoas vulneráveis, socialmente falando. É bem interessante como o woke ele vai dividir ali a sociedade em identidades coletivas. Então, o LGBTQIA+, porque toda vez você cresce uma letra, porque você está criando um novo grupo
é identitário. Então, lésbica, gay, bissexuais, transexuais, eu já nem sei o que são esses outros aqui. Mas, antigamente, o nome era só GLBT, que era primeiro gays, lésbicas e bissexuais. As lésbicas brigaram para que o L fosse para frente, para que o protagonismo fosse delas. Então, você tem aqui, na cultura woke, por exemplo, isso a Angela Davis vai falar, uma hierarquia de seriam oprimidos, né? Ela bebe um pouco do marxismo, dizer que na sociedade existem oprimidos e opressores, mas não necessariamente por uma relação de trabalho, mas por uma relação de identidade. Então, seria assim: se você é uma mulher branca, você está numa determinada escala de oprimir. Se você é um homem negro, você está numa escala. Se você é uma mulher branca, você está numa escala parecida porque é mulher, mas não é negra. Mas se você é uma mulher negra, você seria mais oprimida ainda porque você tem duas identidades de oprimida. Seria uma mulher e outra ser negra. Se é uma mulher negra e lésbica, seria ainda mais oprimida. Tá? E a ideia é essa. O progressista, ele propõe novos valores. Então, enquanto que o woke seria uma ruptura total com os valores tradicionais, porque na visão woke são os valores tradicionais que fizeram com que esses grupos fossem historicamente marginalizados, os progressistas eles entendem que a tradição tem alguma relevância, já que isso serviu para a construção histórica da sociedade. Né? A gente vai falar mais disso quando falar conservador. Só que nem tudo que a tradição tem deve ser preservado porque a sociedade muda. Então, você deve estar propondo novos valores diante do debate público, né, acerca do que seria a ética. O que seria ético e antiético diante da evolução da sociedade no sentido do pensamento da cultura, né, dos povos. Então, o exemplo seria a igualdade civil, tá? Por quê? Enquanto que aqui você prega, por exemplo, que de alguma forma negros têm que ser beneficiados por políticas públicas, LGBTs e mulheres, aqui vai dizer que você não necessariamente tem que ter uma política que beneficie, mas uma política que iguale. Aqui você tem na cultura woke a ideia de equidade, de você dar mais para quem tem menos. E aqui você tem a ideia de igualdade, você tratar todo mundo igual. O voto das mulheres, por exemplo, o sufrágio universal, início do século XX, foi uma ideia, nesse ponto de vista aqui que eu estou falando, progressista. Porque ela não estava tentando beneficiar as mulheres em detrimento dos homens, mas sim igualar, porque antigamente só os homens poderiam votar. Né? Assim como teve uma época nos Estados Unidos que só os brancos poderiam votar. Então vamos igualar aqui o voto. Percebe que isso é meio que diferente da ideia de cotas raciais. É como se negros não pudessem entrar na universidade. E, de repente, você abre o portão para que negros entrem, mas eles vão competir em igualdade com os brancos. E aí a cultura woke vai dizer que eles não conseguem competir de igualdade porque eles têm ali um problema histórico, por isso você tem que criar cotas. Já o progressista clássico vai dizer que não necessariamente, o importante é você ter igualdade para que as pessoas competem e percebam onde podem ou não competir. É claro que o progressista hoje, ele migrou bastante para a cultura woke, tá? Você tem poucas pessoas que, nessa visão que eu estou propondo, são progressistas. É claro também que eu estou colocando aqui como eu entendo as coisas, né? Provavelmente vão ter pessoas que entendem diferente. Ok, faz parte, né? Estou tentando trazer uma divisão e, claro que isso é muito mais complexo do que eu estou explicando aqui. Mas só para você ter uma noção do que seria isso. Já o conservador, ele está mais do lado da tradição. As pessoas no Brasil, quando pensam em conservadores, geralmente confundem com reacionário, tá? E você precisa entender isso aqui para não confundir as coisas. O conservadorismo ele surge com um filósofo economista chamado Edmund Burke, e assim, ele propõe a manutenção de valores históricos, porque são com base nesses valores que a sociedade se desenvolveu. Então, você propor um rompimento com esses valores pode ser problemático, né? Não significa que ele nunca vai mudar, tá? Essa ideia conservadora que nunca vai mudar, não, mas é que ele tem mais cautela a aceitar uma mudança. Então, uma proposta de mudança de um progressista, o conservador vai dizer, pera lá, será que essa mudança que você está propondo realmente não vai ter consequências ruins? Um típico exemplo é a monogamia. Então, os progressistas, na década de 60, nos Estados Unidos, na França, teve a chamada Revolução Cultural, que envolveu várias coisas, entre elas a Revolução Sexual. E aí você teve ali novas formas de casar, né, tanto LGBTs como pessoas
se livrando ali numa sociedade machista, na visão dos progressistas. E aí você atacou a monogamia, que seria uma tradição ali ligada às religiões de vários aspectos. E aí, o que é que os conservadores falam? Olha, esse ataque à monogamia, ele trouxe problemas. Por quê? Você tem um autor como o Thomas Sowell, que mostra que pessoas que foram criadas por pais separados ou lares monoparentais acabaram se desenvolvendo menos em termos de cognição e também QI, porque você só teve ali na primeira infância, que é a parte mais importante para o desenvolvimento intelectual, a atenção de um adulto. Então, quanto mais adultos você lhe der a atenção quando você é muito pequeno, mais você vai ali se desenvolver intelectualmente. Claro que isso é uma estatística, você tem exceções, mas via regra, pessoas que se desenvolveram num par monogâmico, em que o casal manteve, mesmo com suas intrigas, pode ter, no passado, por exemplo, tinha traição e se perdoava, hoje é menos comum, os casais duravam mais tempo, né? Você vê casais de pessoas idosas durando ali 40 anos de casamento ou mais, e hoje está cada vez menos comum. As uniões das pessoas não duram 1, 2 anos, as pessoas estão mudando toda hora de parceiro. E aí você acaba que as pessoas têm filhos, e esses filhos não têm a devida atenção dos pais, né? Dos dois pais, no caso. Fica com um ou outro, às vezes um ou outro que nem está se dedicando à família, se dedicando a outras coisas. E aí você acaba que diminui a própria educação da criança. Então, o valor da monogamia para o conservador é importante, não só por uma questão estritamente moral, mas por uma questão de que foi uma norma que foi estabelecida socialmente. Qual a ideia do conservador, tá? Se você ler um livro que é o Sapiens, você vai ver que como a questão cultural ela mudou ali a evolução da própria sociedade. E aí tem valores que são testados historicamente. O que significa isso? Imagina que você tinha dois povos, uns pregavam a monogamia, estabeleciam uma cultura monogâmica, dois povos antigos, né? Duas tribos antigas, um era monogâmica e o outro era poligâmica. A monogâmica acabou se desenvolvendo mais, do ponto de vista econômico, inclusive, porque aí as pessoas ficaram mais focadas na família, enfim, as próprias crianças receberam mais atenção. E aí a tribo monogâmica acabou dominando a poligâmica. E aí não é à toa que você tem várias religiões que são predominantes no mundo que pregam pela monogamia, ou algo parecido, né? O patriarcado também vem um pouco nessa discussão. Então, não foi um valor que se criou da cabeça de alguém, como alguém progressista propõe um valor, né? Não, ele meio que nasceu, entre aspas, de forma natural e se estabeleceu porque seria o mais adaptado para aquelas condições do passado. É claro que o mundo muda, mas essas evoluções, né, pegando um pouco da própria teoria do Darwin, ela aconteceu ao longo de testes de milhares de anos e se estabeleceu que aqueles valores seriam os mais produtivos, os que melhores manteriam a coesão social. Então, você propor um rompimento com um valor desse que é historicamente construído pode dar problemas, como eu falei aqui, da monogamia. Então, os conservadores propõem mais cautela. Já o reacionário, ele vai se basear em dogmas religiosos, tá? Aqui é muito mais um discurso moral, para você entender. Enquanto que os conservadores, eles até aceitam uma certa mudança ali em relação a alguns valores, por exemplo, os conservadores aceitaram a igualdade civil, em sua grande maioria, embora eles não aceitem aqui, por exemplo, a correção histórica, os reacionários, eles não aceitam essas mudanças porque para eles existe já uma fonte de verdade que é imutável. Geralmente são dogmas religiosos, então você tem a Bíblia, para o nosso caso aqui no Brasil, né, que a maioria da população é cristã e historicamente também foi formado por cristãos, mas você tem o Corão, por exemplo, lá para os povos árabes. E assim como outras, né, tem a Bíblia judaica, enfim. Então, o reacionário ele está no sentido de defender o passado, né? Defender o passado, que esse passado geralmente está baseado em dogmas religiosos, então por isso que ele vai defender muito mais a tradição do que o conservador. Bem interessante que as tradições mudam conforme o país ou região. Um exemplo muito claro para a gente entender a diferença de conservador para reacionário é o próprio Edmund Burke. Ele era um inglês. Quando a Inglaterra invadiu a Índia, a Inglaterra era cristã e a Índia era budista, né? Ou hinduísta, né? São as duas religiões principais. Boa parte dos ingleses queriam impor a religião cristã aos indianos, com a ideia, inclusive, um tanto quanto progressista, porque as tradições indianas não eram
cristãs. Então, você tinha ali alguém querendo propor novos valores para aquela sociedade. Olha só que interessante, né? Eles estavam sendo progressistas naquele contexto. Só que o Edmund Burke, ele falou que não, que você não deveria impor esses valores, porque na sociedade indiana esses valores tinham sido historicamente construídos. Então, você poderia até manter ali um domínio sobre os indianos, mas não no sentido de impedir que eles exercessem a religião deles. Então, o Edmund Burke foi conservador nesse sentido, apesar de ele ser cristão. Ele disse: eu sou cristão, mas eu não vou defender que os dogmas religiosos sejam impostos à sociedade indiana, porque eles têm as tradições deles, que são baseadas ali no, na história, né, da religião deles. Então, é bem interessante isso, né? Porque aí também, apesar de ser progressista, olha só que interessante, como fica tudo muito confuso. Quem estava tentando impor ali a religião é meio que progressista para aquela situação da Índia, mas para uma situação global, talvez, ou ali da própria Inglaterra, seria um reacionário, porque ele está se pautando em dogmas religiosos. Então, isso aqui é muito claro. As tradições mudam conforme o país ou religião. Olha só, e até hoje, cristãos radicais podem ser considerados reacionários no Brasil. Né? Então, você conta, por exemplo, totalmente a causa LGBT, entre outras. Mas seriam progressistas na China. Na China, os cristãos são perseguidos pelo Partido Comunista. Então, você tem que o posicionamento cultural ele acaba sendo mais diversificado e mais complexo do que o próprio pensamento econômico. Embora ambos sejam complexos, aqui só é uma síntese, né? Isso é muito mais complexo que eu estou falando, mas você vê que não é tão fácil você categorizar alguém em um desses aspectos aqui, serve para a gente entender mais ou menos como funcionam as ideologias. E aqui, falando agora de influências, tá? Eu poderia trazer autores sobre cada uma dessas correntes, mas eu prefiro trazer influências que vocês podem acompanhar aí nas redes sociais. E assim, esses influencers estão sempre publicando vídeos sobre essas ideologias, então você pode ficar acompanhando o que está se desenvolvendo aí no mundo em termos disso. Então, a cultura woke, vou trazer aqui o maior influencer do Brasil, que é o Felipe Neto, né? Ele tem uma característica bem woke nesse sentido, né? Ele favorece ali essas chamadas minorias sociais, ele sempre diz que isso tem que ser feito, que tem que se combater a desigualdade no sentido não só econômica, mas também dessas outras questões identitárias. Progressista, nós temos um canal que é o Espectro Cinza, que é essa mulher aqui, Selva Varoto, que ela é uma feminista, mas não tão radical assim. Então, ela critica algumas coisas do feminismo radical, mas no geral ela vai se considerar ali progressista e vai criticar também muitas coisas do conservadorismo e do reacionário. Então ela se encaixa muito bem nesse progressismo aqui. Conservador, temos o professor Paulo Cruz. É um professor ligado também ao grupo MBL, e ali ele é um evangélico. Mas ele também tem essa visão de que você, apesar dele acreditar nos dogmas religiosos, ele respeita bastante ali quem pensa diferente. Inclusive, lá no próprio MBL tem outro professor que é o professor Ricardo, que ele é muçulmano, e aí eles dialogam normalmente um com o outro, conversam, tem seus pontos diferentes, mas um aceita o outro. Então, ele é bem interessante para a questão de quem quer ser conservador, é uma influência que eu recomendo. Reacionário, eu vou colocar aqui o Guilherme Freire, tá? Embora eu tenha que fazer o devido respaldo ao Guilherme Freire, porque ele se autotitula conservador. Na verdade, eu não conheço alguém que se autotitula reacionário, tá? Mas eu considero o Guilherme Freire um reacionário porque ele, de fato, ele é mais forte nessa questão da defesa ali dos valores católicos, né? Ele é um filósofo católico, então ele vai buscar de fato os dogmas católicos para impautar ali sua filosofia, né? É bem interessante também, todos esses aqui eu não estou falando mal, né? Todos eles contribuem para alguma coisa e eu preciso aqui falar isso, né? Ele vai se dizer que ele é um conservador, então ok, tá? Mas, particularmente no Brasil, os reacionários eles estão ligados a essa defesa aqui da religião cristã, e o Guilherme Freire ele tem um discurso mais forte nesse sentido, inclusive do que o próprio professor Paulo Cruz, mas ele tem um discurso bem forte nisso, e aí se você quiser entender
quiser seguir esse, tem muitos outros que eu poderia citar, mas tem só alguns. É, e claro, como recomendo você, se quiser conhecer mais sobre ideologias culturais, acompanhar cada um deles, não apenas um, e não ficar preso a uma bolha de acompanhar apenas um, né? Você vê a visão de cada um sobre aquilo que defende, porque assim, se você quer saber sobre mentalidade reacionária e só escuta o Felipe Neto, você não vai ver alguém defendendo. Mesmo que ele tente explicar de forma imparcial, ele não vai explicar com a mesma destreza de alguém que se considera reacionário barra conservador. A mesma coisa o contrário. Se você assistir um filme do Guilherme Freire explicando a cultura woke, ele vai ver, não vai ser uma explicação de alguém que defende isso. Então, é melhor que você veja a explicação de alguém que defende. Ela acaba transcendendo mais o que seria, entre aspas, a realidade. É claro que você vai ter sua própria opinião, depois de, teoricamente, ouvir vários pontos de vistas. Né? Mas eu recomendo que, de fato, não fique preso a um único ponto de vista. Ou a um único autor, né, influenciador, enfim, melhor dizendo. Né? Você vê vários pontos de vista e não fica preso a uma única pessoa, a um único grupo de pessoas, a um único espectro, antes de tirar uma conclusão precipitada. O que é mais importante, o econômico ou o cultural? Então, nós vimos aqui que existem as ideologias econômicas, né? Vou passar rapidinho os slides só para acompanhar essa aula, e as ideologias culturais aqui também que nós vimos. E aí, esse é um debate muito antigo. Você tem dois autores, que são sociólogos clássicos, o Karl Marx e o Max Weber. Para Marx, o econômico ele é a base, o cultural ele advém do econômico, ou seja, o econômico é mais importante. Karl Marx diz que a sociedade está organizada em duas grandes classes, que são burgueses e proletários, e que são classes estritamente econômicas, relacionadas à questão laboral. E aí, os burgueses, que são os donos do meio de produção, tendem a ficar mais ricos, e aí eles vão dominar a cultura. Eles vão dominar a cultura através dos veículos de comunicação. Eles vão, por exemplo, dominar a mídia e impor ali sua cultura à classe proletária. Né? A cultura, por exemplo, do próprio empreendedorismo, o Karl Marx vai ser contra isso. Nessa ideia do individualismo, do empreendedorismo, vai ser uma que o Karl Marx se chama de ideologia burguesa. E todas as questões culturais vão estar ligadas à questão da burguesia tentar impor sua cultura para a classe proletária para manter ali elas alienadas. Né? Então, você tem a cultura elitista, por exemplo, das obras da música, você tem das obras de arte, do cinema, tudo isso na visão marxista. Tá? Então, o econômico é mais importante que o cultural para Karl Marx. Para Max Weber é diferente, ele vai dizer que o cultural é mais importante que o econômico, então a base é cultural. Ele publica um livro bem interessante ali, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele vai dizer que um dos principais fatores para os Estados Unidos ter se desenvolvido economicamente foi a cultura evangélica que se instalou lá. Você tinha uma época que se predominava uma cultura católica em que para você chegar a Deus, que seria a verdade absoluta, você tinha que passar por toda a hierarquia da igreja. E aí o Lutero, entre outros protestantes, mudaram essa ideia de que você não precisava passar por toda essa hierarquia, já que você já tinha inventado a imprensa lá com o Gutenberg, e todo mundo já poderia ler a Bíblia, né, as pessoas que sabiam ler, você não precisaria passar por toda a hierarquia da igreja, bastava você ler ali a Bíblia, que seria a fonte primária da tradição cristã. E aí você criou a cultura evangélica, essa cultura com foco no individualismo. Perceba, no catolicismo você tem que passar por toda a hierarquia. Aqui não, você sozinho pode encontrar Deus. Então, foco no individualismo. O individualismo é uma das bases do empreendedorismo. Isso fez com que se desenvolvesse uma cultura empreendedora lá nos Estados Unidos e os Estados Unidos avançasse economicamente e se desenvolvesse ali o próprio capitalismo naquele país. Então, por isso que é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Tá? Quando você traz para o século XX, na segunda metade, particularmente o Max Weber ganha esse embate. Os próprios socialistas hoje invertem essa lógica. Né? A lógica ali da cultura woke é trazer essa ideia de oprimidos e opressores que vem do marxismo para o viés cultural. Então, seriam os oprimidos, o macho adulto branco, heterossexual seria o grande opressor, na verdade, perdão. E os oprimidos seriam as outras classes, no sentido hierárquico, até chegar a mulher negra homossexual.
E aí você pode colocar também gorda, porque você tem também essa classe, né, de gordofóbicos. Você pode colocar várias coisas para caracterizar uma pessoa cada vez mais como oprimida. Então, marxistas vão inverter, aliás, socialistas vão inverter esse marxismo, por exemplo, o Gramsci, que vai dizer que o marxista tem que entrar na guerra cultural, porque é lá que estão as identidades, é lá que as pessoas se importam para primeiro entrar nessa guerra cultural para depois fazer a revolução socialista. Então, de fato, hoje você tem o debate muito mais para o lado cultural do que para o lado econômico. É claro que o debate econômico ainda existe, é importante, mas o debate cultural hoje ele é cada vez mais relevante. Os eleitores, as pessoas que se interessam, se debruçam muito mais por uma questão cultural do que econômica, muitas vezes para definir o candidato. Não quer dizer que as pessoas não levem conta a economia, mas é claro que um país que as pessoas estão pobres ali, vão ter problemas para manter ali os políticos, mas as pessoas não levam em conta as ideologias econômicas, melhor dizendo, tá? As pessoas não têm tanta noção assim do que é o liberalismo, do que é um marxismo, mas as pessoas têm mais noção do que seria os valores católicos, evangélicos, o que são os LGBTs, e por isso que isso acaba impactando muito mais a base da pirâmide aqui, que é a população em geral. Ideologias de marketing na política. As ideologias econômicas e culturais vistas anteriormente são uma simplificação, como falei várias vezes naquela situação. Mesmo assim, é possível ter várias combinações. Só para a gente relembrar, nós temos aqui as ideologias culturais, né, o woke, progressista, conservador, reacionário, e as ideologias aqui liberais, né, comunismo, socialismo, social-democracia, liberalismo e anarcocapitalismo. São os nomes mais comuns. Acontece que são duas dimensões diferentes. Então, você pode ser um liberal na economia e reacionário nos costumes ou na cultura. Um exemplo foi a ditadura chilena, do Pinochet. Você pode ser um liberal conservador. Um exemplo é o autor Thomas Sowell, um economista americano. É bem interessante a história de vida dele, então ele tem esse posicionamento. Você pode ser um liberal progressista ou woke, é um exemplo ao fundo de investimento, né? O maior fundo de investimento do mundo é o BlackRock. Ele tem esse posicionamento aqui. Você pode ser um comunista reacionário, o exemplo da ditadura cubana, por exemplo, que perseguiu os LGBTs, por exemplo. Então era comunismo ali, não seria... claro, não foi o comunismo na prática, mas eles se diziam ideologicamente comunistas. E eram reacionários nesse sentido aí das causas LGBTs, por exemplo. Você pode ser um socialista conservador. Na Igreja Católica você tem uma teoria aqui no Brasil muito forte, uma corrente muito forte, que é da teologia da libertação. Então você tem aqui o Leonardo Boff, os irmãos Boff como um dos principais expoentes dessa teologia, e que tem esse posicionamento. Eles são conservadores ligados à igreja, reacionários, né? Aí, isso aqui é muito... não é tão claro assim, essa divisão, assim como progressista e woke, e são socialistas. Você pode ser um socialista progressista barra woke, que é o exemplo aqui no Brasil, é o Partido PSOL, né? Tem muito esse viés. E assim, sucessivamente, você tem várias combinações dessas ideologias que são econômicas e culturais. Apesar disso, na política, as ideologias de marketing vão se limitar a apenas duas. Olha só que interessante. Esquerda e direita. E não é de hoje que as pessoas consideram que esses termos são limitantes. Esses termos têm origem lá na Revolução Francesa, mas antes de falar, em vez de falar toda a história aqui disso, eu prefiro ser mais direto e falar aquilo que hoje que é a situação atual, né? Não a situação histórica, embora a situação histórica seja importante. Porque o que se pensava lá de esquerda e direita na Revolução Francesa não é o que se pensa hoje. E, claro, direita e esquerda vai variar de para cada país, mas a pergunta é por que persistem? Se existem tantas classificações aqui que são muito mais consistentes, por que sempre as pessoas estão falando, desde lá da Revolução Francesa, em esquerda e direita, mesmo que esses termos tenham até mudado ao longo do tempo? A resposta é a seguinte: simplicidade. É mais fácil para a maioria da população, você ter só dois polos. Então, a maioria da população não se interessa pela política. Essa é a realidade, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, em qualquer país, desde lá da Grécia Antiga, né? A política, quando a gente fala de política no sentido amplo, né? De política de Estado, enfim. Portanto, ter só duas categorias deixa mais simples.
para o entendimento das pessoas. Muitas vezes, nem isso as pessoas sabem. As pessoas não sabem o que seria a direita ou a esquerda. Eu conheço pessoas que consideram, por exemplo, que esquerda sempre é o partido de oposição e direita sempre é quem está no poder, que é um conceito que nunca foi assim, na verdade, né? Mas as pessoas, a maioria não sabem, pelo menos no Brasil, o que é de fato esquerda, direita, né? O que seria essas outras ideologias muito mais. Simplesmente vendem um voto. Isso é um fato aqui no Brasil. Você tem, por exemplo, estimativas que 50% da população vende o voto. Então, é assim, é literalmente a minoria da população, 50% é metade, mas pensando na população ativa ou algo parecido, né, que vai discutir política, e vai discutir política ainda mais nesses termos ideológicos aqui, você está falando da minoria, que seria o que é chamado uma certa elite intelectual no país, tá? Mas existe algo ainda mais forte. Esse termo elite intelectual, ele é bem interessante porque as pessoas quando pensam em elite, pensam só em dono do poder econômico. Mas, na verdade, você tem nas universidades de qualquer país, por exemplo, uma certa elite. Até porque para você entrar nas estruturas do Estado, você tem que passar pela universidade. Na estrutura, estou falando das principais instituições, por exemplo, o judiciário interino. Você tem que ter feito o curso lá de direito. Para você atuar no órgão de desenvolvimento agrário, tem que ser feito um curso de agronomia ou parecido. E aí existe algo mais forte do que essa simplicidade, que a gente chama de gatilho do ódio. Então tem na minha aula de marketing aqui do canal, os 14 melhores gatilhos do marketing. Eu poderia colocar os 15, porque eu não falei naquela situação do gatilho do ódio. Esse gatilho do ódio, ele é muito utilizado na política, tá? Vamos entender isso aqui. Esse gatilho ele busca o engajamento do seu público através de um marketing de um inimigo forte em comum. Essa é a ideia. Por isso que você só vai ter direita e esquerda, porque um tem que ser inimigo do outro. As pessoas, elas se dizem de direita ou de esquerda muitas vezes, na maneira popular, porque tem ódio ao outro lado, sem mesmo entender o que é bem seu lado e o que é o outro lado. Toda a complexidade que eu falei das ideologias ainda há pouco. Uso da figura, e são vários exemplos do gatilho do ódio ao longo da história da humanidade, né? Eu vou colocar aqui exemplos históricos ainda. O uso da figura do demônio pela Igreja Católica na Idade Média. Então, tem vários registros históricos que, a partir do momento que a Igreja Católica se consolidou como grande instituição lá na Idade Média, ela foi usando cada vez mais, explorando cada vez mais a figura do demônio. Então, o demônio ele não aparecia nos textos iniciais bíblicos, ou aparecia muito pouco. E foi cada vez mais se usando, né, com a ideia de que o mundo tinha um inimigo comum, que era o demônio, e aí a Igreja Católica vinha para proteger e lutar contra esse demônio. Eu não estou fazendo julgamento mal ou ruim da igreja, estou falando que ela de fato usou a imagem, e isso tem registro historiográfico do demônio, para meio que consolidar seu poder naquela situação. O antissemitismo durante o regime nacional-socialista alemão. Tá? O regime nacional-socialista alemão foi aquele que aconteceu lá durante a Segunda Guerra Mundial, e antes, assim, deu em 1933, e fez todas aquelas atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial. Então eles tinham um ódio aos judeus, por exemplo, que é o antissemitismo. Aqui. Com 2 S's, né? E aí você conseguiu, através desse ódio que eles propagaram ao antissemitismo, um certo apoio popular. Então, o ódio, ele tem esse viés. Quando você tem ódio a uma coisa, você consegue aglutinar as pessoas que odeiam. E olha só, rivalidade entre 2 times de futebol. Tá? Porque na maioria dos estados do Brasil, você só tem 2 times de futebol. Com exceção ali do sul, do sudeste, mas você vai no nordeste, no norte, e mesmo lá no sul, você tem ali sempre 2 times grandes. Claro, vai ter um outro pequeno. É bem interessante que eu sou paraense e no Pará você tem uma das maiores rivalidades, se não a maior rivalidade do Brasil, que é o Repá, o Remo e o Paysandu. E aí, certo dia, eu lembro já faz um tempo, na verdade eu morava ainda em Belém, e eu tinha um colega que ele era amazonense. E lá no Pará é assim, quando a gente torce para um time, a gente torce para o outro perder, né? Tem essa questão que acontece em várias regiões do Brasil. Para o time rival perder. Lá em Amazonas não tinha isso que esse meu amigo falou. Ele achava muito sem graça, porque você torcia pro seu time e depois você ia torcer pro rival, se jogasse com o time de fora também ganhar, então não tinha rivalidade. Acabou que o futebol do Amazonas não se desenvolveu quanto o futebol do Pará.
Porque a rivalidade ela alimenta ali o futebol, né? Claro que muitas vezes transparecem de fato em ódio, com briga de torcidas, isso não é coisa boa. Mas existe um certo, entre aspas, ódio do bem, né? E que você seca o time adversário, e o futebol vive disso. Lá no Pará, inclusive, o pior time é o Remo, eu sou torço pro Paysandu, e o Remo ficou vários anos sem divisão. Mas o Remo não deixou de existir porque você tinha um rival lá que sempre alimentava a rivalidade regional e, de fato, isso foi importante. A mesma coisa aconteceria se o Paysandu ficasse um tempo aí sem divisão. Com certeza a rivalidade ia manter ali o futebol aceso no Pará. Então, desde coisas maiores aqui, né, no domínio global, ali na situação ou regional na Europa, até uma maior atrocidade, até coisas mais básicas, né, mais, entre aspas, banais, que o futebol, você tem esse gatilho do ódio dessa forma. A massa enxerga ideologias diferentes como se fosse o mesmo espectro. Olha só que interessante, como a massa ela não vai raciocinar com essas ideologias aqui todinhas, que eu falei ainda há pouco, né, toda essa complexidade, ela simplesmente vai dividir direita e esquerda, que é mais fácil, e vai aplicar o gatilho do ódio, mesmo que no espectro da esquerda, por exemplo, é, você tenha ideologias que são diferentes. Você pode ter no espectro da esquerda um socialista conservador e um social-democrata woke. Então, é diferente tanto no econômico quanto no cultural aqui. Mas a população vai enxergar como se fosse a mesma coisa, né? É a mesma coisa na direita. Então, você pode ter um monarquista reacionário e um anarcocapitalista, que são bem diferentes, mas estão no mesmo espectro aqui no caso do Brasil. Então, vai se juntar tudo no meio balaio e você vai ter uma briga de nós contra eles aqui, que é normal. As pessoas falam tanto da polarização, mas isso sempre existiu na história da humanidade. Talvez, aliás, você intensificou mais, ou pelo menos a percepção com as redes sociais, mas isso sempre existiu, porque a massa vai pensar sempre em duas coisas. Eu não vejo, muito se fala em política que vai surgir uma terceira via ou algo parecido, eu não vejo como isso se consolidando em canto nenhum, e de fato isso não chegou a se consolidar em canto nenhum, porque o gatilho do ódio é muito forte. Sempre uma terceira via vai ser associada a um dos dois povos. É, a janela de Overton é um conceito bem interessante na política, que descreve o que a sociedade enxerga como direita e esquerda, independente do que pode alguém individualmente pensar. Tá? Muitos intelectuais têm dificuldade em entender isso aqui, porque eles pensam que o mundo tem que se girar em torno daquilo que eles acreditam. Na verdade, existe uma noção popular do que é direita e esquerda, tá? E que pode não necessariamente bater com a cabeça do intelectual. Olha só, um socialista pode dizer que os Estados Unidos possui só dois partidos de direita. Tanto os republicanos como os democratas são de direita na visão de um socialista. Um anarcocapitalista, tá várias vezes errado esse termo aqui, né? Pode dizer que todos os partidos do Brasil com P maiúsculo, são de esquerda. Né? Na direita você tem a chamada estratégia da tesoura, que diz que dois partidos de esquerda tomam o poder para tentar fazer uma polaridade irreal. Então, é claro, são dois espectros que estão no lados extremos, né? Um socialista barra comunista. Então, é claro, se ele tem dois outros que não são tão extremos, ele vai dizer que ele seria o polo correto e os outros dois são polos do lado oposto. No caso, o socialista vai dizer que só tem partido de direita e o anarcapitalista vai dizer que só tem partido de esquerda. Apesar disso, ideologias que estão no mesmo espectro costumam se unir. Então, é comum woke e comunistas se unirem, anarcapitalistas e reacionários se unirem, porque, assim, você tem que conquistar as massas. Né? A democracia é isso. Como a massa pensa só em dois partidos, você vai ter que se unir com pessoas que não são necessariamente da ideologia que você pensa se você quiser ganhar uma eleição ou ter peso político. É muito comum usar a falácia do espantalho. Existe toda uma ciência das falácias lógicas, e essa falácia do espantalho ela é conhecida quando você associa todo um conjunto de conceitos você distorce um conceito para tentar atacar ele, né? Você ataca um conceito distorcido. Primeiro distorce, depois você ataca. No caso da política é feito assim, você associa todo o espectro político a uma ideologia já considerada intolerável. Então, exemplo, aqui no Brasil você pode falar assim, todo esquerdista é comunista. Então você pega todos os partidos de esquerda, ou meio centro-esquerda, social-democrata, e associa à corrente mais extrema que é o comunismo. No Brasil, o comunismo não é ilegal. Tá? Você tem vários partidos comunistas, mas em países como a Polônia, que passaram ali pelo Holodomor, que foi uma fome gerada pelo regime comunista soviético, o comunismo é ilegal, tá? É considerado da mesma esfera do nazismo ou do fascismo. Aqui,
você tem, isso aqui sim é muito comum na esquerda brasileira e mesmo americana, todo direitista é fascista. Então você associa todo o espectro da direita ao regime lá de Mussolini, que inclusive nas ciências políticas nem está claro se é direita ou esquerda, mas você faz essa associação e as pessoas que falam tanto isso como isso, muitas delas sabem que não é assim, mas elas vão associar sempre ao espectro mais extremo para dar a percepção de que o outro lado lá sempre é um lado radical ou algo parecido. Né? Se o termo extrema-direita, extrema-esquerda também é no mesmo sentido. Agora, sim, isso aqui é comum você perceber facilmente. Aqui. Agora, tem outra coisa que a maioria das pessoas não percebe. Associar alguém do seu espectro a outro espectro é uma estratégia poderosa, olha só. E vamos pegar o exemplo do Brasil. Tá? 2 exemplos aqui do Brasil. Nas eleições de 2014, a janela de Overton considerava a Dilma, que é a presidente em exercício do PT, o Partido dos Trabalhadores, de esquerda, e o Aécio Neves de direita. E na época era o PSDB. Naquela época, o PSDB era considerado um partido de direita no Brasil, e hoje ele já é considerado um partido de esquerda, tanto que ele está no atual governo Lula, né? O vice-presidente é o Geraldo Alckmin, aliás, foi uma figura histórica do PSDB, mas migrou para o PSB, salvo engano. Mas enfim, o PSDB hoje já é considerado esquerda pela população. É claro que algum acadêmico pode dizer que ele é direita, mas pela população, direita não é PSDB, tá? Via regra. Então você tinha essa polarização muito clara, né? Você não tinha a figura do Bolsonaro na direita, por exemplo. Aí apareceu a Marina Silva, que veio do PT, mas ela estava naquela época no PSB, como uma terceira via de esquerda. E ela tinha se destacado como ministra do Meio Ambiente na gestão do governo Lula, do segundo governo Lula, salvo engano. E aí ela começou a crescer na corrida eleitoral, tá? E aí seria uma possível terceira via, e a Marina Silva seria de centro-esquerda naquela situação. Então, a Dilma estava na frente nas pesquisas, o Aécio em segundo, e a Marina Silva ameaçando tirar o segundo lugar do Aécio e disputar com a Dilma. Então, alguma pessoa poderia pensar, legal, alguém de esquerda poderia pensar assim, legal se a centro-esquerda tirar a direita do poder e for para o segundo turno duas esquerdas, entre aspas. Uma mais e outra menos radical, porque já tira a chance da direita chegar ao poder. Então, teoricamente, a Dilma teria que continuar atacando o Aécio, que ela começou a campanha assim, para fazer com que a Marina Silva ganhasse dele e fosse duas esquerdas para o segundo turno. Só que não foi isso que aconteceu. Por quê? As pesquisas diziam o seguinte: se a Dilma fosse para o segundo turno contra a Marina, ela ia perder. Porque o eleitor do Aécio ia votar no que seria a esquerda menos radical. E o pessoal do PT sabia disso. Então, eles pararam de atacar o Aécio e fizeram ataques bem fortes à Marina Silva naquela ocasião. Então, toda essa política de ódio que se fala hoje, que a direita faz, mas a esquerda também fez, e isso eu não estou puxando saco de um nem de outro. Por exemplo, uma das coisas mais fortes que foi feita foi a campanha da Dilma até mesmo dizer que a Marina Silva ia sofrer um impeachment, isso antes dela ser presidente. Para acontecer um impeachment, tem que ter o processo jurídico e político. Então, o processo jurídico só acontece se tiver um crime. Então, antes da mulher entrar no cargo, já tinha se cogitado que ela iria cometer um crime, ou alguém ia fazer com que os atos dela fossem considerados criminosos para ela sair do poder. E por ironia do destino, quem sofreu impeachment depois foi a Dilma, né? Isso que ela já sugeriu que ia acontecer com a outra. Mas a Dilma fez vários ataques ali à Marina Silva, não estou falando que ela é, sei lá, antiética, porque a política funciona assim, a Marina deveria saber disso. E aí, de fato, esses ataques funcionaram e o segundo turno foi a Dilma e a Aécio. A Dilma tinha muito mais chance de vencer o Aécio e venceu de forma bem apertada, mas venceu. Então foi uma estratégia do PT que deu certo naquela situação. E bem interessante que a Marina Silva, mesmo tendo sofrido esses ataques, hoje ela é ministra ainda do governo do PT. Então, para você ver que você não pode guardar tanto ressentimento assim na política. E agora eu vou pegar um exemplo da direita, tá? Do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, de 2019 a 2022 no Brasil, assim que ele chegou ao poder, ele foi meio que, entre aspas, uma frente ampla da direita para fazer com que a esquerda não voltasse ao poder. Então, todo mundo da direita, mesmo de espectros diferentes, começaram a apoiar o Bolsonaro. E aí, quando ele chegou ao poder, ele começou a fazer ataque sistemático a políticos de direita que se destacassem, porque é a mesma história. Ele sabia que se ele fosse para uma eleição contra outro político de direita, provavelmente ele iria perder, porque boa parte da direita considerava ele radical, e ainda considera.
e só votou nele porque não queria a esquerda. Então, ele queria, de fato, ir contra um esquerdista para a segunda eleição. Ele atacou vários políticos de direita, entre eles o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, antes do Bolsonaro chegar ao poder, chegou a ser bem mais popular. Né? Ali em 2017, na época da Operação Lava Jato. E aí, tem até entrevista do Sérgio Moro falando... O Sérgio Moro chegou a ser ministro do Bolsonaro, depois teve uma treta entre eles, tá? Ministro da Justiça, salvo engano. E aí o Sérgio Moro acusou o Bolsonaro de não não deixar ele trabalhar, a grosso modo, inclusive de atuar em prol da soltura do Lula. Olha só, as pessoas sempre pensam que são do lado oposto, mas o próprio Sérgio Moro disse que o Bolsonaro atuou em prol da soltura do Lula porque queria uma disputa em 2022 entre Lula e Bolsonaro, porque o Bolsonaro sabia que se não tivesse o Lula lá, você não tinha um candidato com alta rejeição e provavelmente ele ia perder. Então, isso não sou eu que estou dizendo, porque isso é bem polêmico. Muitos bolsonaristas poderiam dizer que não foi isso e tudo mais, mas o próprio Sérgio Moro, que é um político de direita, falou que isso aconteceu. E tem aqui até o link da entrevista que ele fala isso. Tá? Então, o Bolsonaro não deixou ninguém da direita crescer, porque ele queria ser a única figura da direita para disputar com o esquerdista, que seria o esquerdista mais rejeitado do país e também o mais amado, né? Que é o Lula. Geralmente, quando você tem um alto índice de rejeição, você também tem um alto índice de pessoas que te amam. Então, e acabou que o Bolsonaro perdeu para o Lula, né? Meio que a estratégia do Bolsonaro não deu certo nesse sentido. E não só ele perdeu, como toda a direita perdeu, né, na eleição de 2022. E o mais interessante ainda é que o Sérgio Moro, hoje, ele está alinhado com o Bolsonaro, né? Ele virou ali senador com o apoio do Bolsonaro em 2022. Então, para vocês verem que tem que ter muito estômago para você estar na política, né? Você, ora, tá de um espectro, mas é atraído por pessoas do próprio espectro, ora você tem que voltar a se aliar com essas pessoas se você quiser sobreviver. Então, não é um jogo tão fácil assim como isso aqui. Tá? Essa discussão de direita e esquerda, ela vai continuar a existir, ela é muito simples para as massas. Como eu falei, existe uma elite intelectual, e como eu sou professor aqui de Instituto Federal e também de nível superior, eu entendo que meus alunos fazem parte, em sua grande maioria, dessa elite, tá? Não é qualquer um que entra no Instituto Federal, não é qualquer um que entra na universidade, não é qualquer um que assiste aqui o canal, tá? Não precisa necessariamente você estar na universidade ou no instituto para você fazer parte dessa elite intelectual. Basta que você entenda que o mundo não é só direita e esquerda, mas que esses termos vão ser importantes porque a maioria pensa assim e você precisa conquistar a maioria para você chegar e se manter no poder. Tá? Então, o jogo político é muito mais complexo e versa pela questão de entender que esses aqui são ideologias de marketing político. Tá? E que o gatilho mais forte é o gatilho do ódio e que existem situações, por exemplo, em que você vai ter que se aliar a uma pessoa de espectro político diferente para evitar que uma ditadura se instale no país. Né? Tem um livro chamado Como as Democracias Morrem, e ele fala exatamente isso, né? Que em alguns locais pessoas de espectro político diferente se alinharam para evitar que uma pessoa antidemocrática assumisse. Essa é a tese do livro. O livro, na minha visão, tem algumas inconsistências, mas é interessante. É isso. Empreendedorismo na esquerda econômica. A principal crença da esquerda econômica é que o Estado deve intervir fortemente. Então, se entende, quando você pega a lei de oferta e demanda do mercado, que muitas situações existe uma falha e o Estado deve corrigir essas falhas de mercado. Por exemplo, a poluição seria um tipo de falha de mercado. Então, você tem aqui a oferta e aqui a demanda e tem um preço de equilíbrio. Claro, isso aqui é um mercado de livre concorrência, que ele é teórico, mas vale também para outros tipos de mercado, como monopólio e oligopólio, porque nessa visão, em vários tipos de mercados, dependendo do tipo, você pode ter custos que o mercado não leva em conta, que são chamados custos sociais. E aí, se esses custos fossem levados em conta, o preço de equilíbrio de mercado deveria ser outro, ou seja, você deveria ter produtos mais caros e vendido a uma quantidade menor, porque com menor nível de consumo você geraria menos poluição, por exemplo. E aí o Estado iria intervir nesse sentido, cobrando o imposto, por exemplo, para fazer com que o produto fique mais caro e justamente esse dinheiro arrecadado do imposto seja usado para combater
a poluição. Isso tudo geraria oportunidades empreendedoras. Por exemplo, todo o mercado verde se baseia nessa premissa econômica. Aqui no canal você tem, eu tenho, na verdade, várias aulas sobre economia, tá? Eu tenho uma playlist aqui de economia rural que inicia falando básico de economia, inclusive a lei da oferta e da demanda, livre mercado, monopólio, oligopólio, e também tem aulas de gestão ambiental empresarial, que eu explico essa questão do mercado verde, né? Quais são os seus atributos, quais são as suas oportunidades, suas potencialidades. Então, essa é uma dos motivos para intervenção do Estado e que, eu vou colocar aqui para ficar mais claro, geram novos mercados. Você tem, deixa eu abaixar isso aqui, por exemplo, todo o mercado de crédito de carbono que se baseia nessa premissa aqui, de que você deve ter uma intervenção do governo e quando o governo intervém, ele vai acabar com o mercado, mas ele pode também criar outros. E teoricamente, seria um mercado que seria melhor do ponto de vista social, aqui seria o ótimo social, tá? Então, tem um viés social de você empreender e trazer um ganho para a coletividade. Outra premissa bem interessante é a do Estado empreendedor. Então, você tem um livro que considera que o Estado, com esse nome, deixa eu ver aqui o autor, para passar a informação direitinho para vocês, tá? Então, esse livro, a base dele é que o desenvolvimento de um país ocorre através de monopólios estatais, sobretudo em setores estratégicos que devem se projetar internacionalmente. Então, no Brasil você tem a Vale do Rio Doce, a atual Vale, ela começou com esse nome, Vale do Rio Doce, e foi criada pelo presidente Getúlio Vargas, lá na época dos anos 1930. Então, é a Mariana Mazzucato, o nome da autora desse livro, que o nome é esse, O Estado Empreendedor. E aí, com base nessa ideia, que é uma ideia da chamada campo econômico desenvolvimentista, associada ali à social-democracia, é uma das formas de social-democracia, ou seja, uma dos pensamentos econômicos de esquerda, que você tem a criação dessas empresas que são estatais. A Petrobras também seria um setor estratégico aqui do país, né, o petróleo, segundo essa teoria. Então, o Brasil o petróleo nacional tinha que ficar nas mãos do Estado. Aqui se entendia que o minério também eram estratégicos. Depois a Vale foi privatizada. Mas o interessante é que quando você tem uma empresa estatal como a Petrobras, todas as técnicas de empreendedorismo são aplicadas, né? Você tem ali o Battery SWOT, você tem plano de negócios, você tem ali análise de viabilidade financeira, mas, claro, vai ter o intervencionismo estatal por trás, porque não vai tender só a buscar o lucro, mas em tese, claro, buscar ali o bem-estar econômico. Por exemplo, muitas das pessoas que defendem que a Petrobras deve ser estatal, para ela regulamentar o preço. Se for uma empresa privada, vai colocar no preço do petróleo a nível mundial, que é sempre listado em dólar, como é uma commodity, se o mercado internacional comprar mais caro pelo dólar, e pelo petróleo também, isso vai ficar mais caro também aqui no Brasil. Então, ela sendo estatal, ela consegue meio que subsidiar isso aí, fazer com que o petróleo não aumente, mesmo que os críticos vão dizer que esse subsídio ele é artificial e depois isso vai causar problemas para a economia do país. É bem interessante porque eu dei exemplo de duas empresas brasileiras, mas tem o caso da Pirelli. A Pirelli foi usada no governo do Mussolini. No governo fascista. E é justamente isso, foi uma empresa estatal que ganhou projeção internacional aqui, uma empresa nesse caso aqui de rodas, né, de rodas de carro. E aí você tem aqui essa empresa que até hoje ela é forte, mas ela já foi mais forte no passado, feita exatamente com essa ideia do Estado empreendedor aqui, tá? Aí tem o Estado indutor. Aqui tem um outro livro que é Chutando a Escada. E aí ele fala, além do Estado empreendedor, mas do intervencionismo estatal, não necessariamente criando e gerenciando uma empresa, mas ele vai ali beneficiar alguns grupos de empresas ou algumas empresas de determinados setores que seriam setores
que o país tem vocação. Então, o Estado deve prospectar potencialidades e beneficiar empresas nacionais com medidas protecionistas e subsídios. Então, o autor é um coreano, Taha Jong Cheng, e a principal empresa que seguiu essa lógica, mais ou menos, foi a Samsung na Coreia do Sul. Então, o livro argumenta que a Samsung foi a grande responsável pelo desenvolvimento da Coreia do Sul. A partir do momento que o governo sul-coreano adotou medidas protecionistas e deu subsídio para a Samsung, essa empresa cresceu e causou depois desenvolvimento no país. Então, seria um país só se desenvolveria através de um forte intervencionismo estatal e no sentido de criar campeões nacionais empreendedoras, né? É quase que nesse sentido aqui, só que aqui as empresas ficam no domínio do Estado e aqui as empresas são privadas, só que o Estado subsidia no primeiro momento para elas crescerem no país e depois irem disputar no mundo. O coreano, o autor, o Chang, ele fala também de exemplos dos Estados Unidos e da Alemanha que aplicaram, na visão dele, essa estratégia e se desenvolveram. Então, muitos desenvolvimentistas no Brasil acreditam que o Brasil também precisa fazer isso. Isso, por exemplo, foi a base para o Brasil adotar uma política de campeões nacionais, que você teve crédito baixo para empresas como a JBS, o grupo JBS ali, nos primeiros governos Lula. Isso depois resultou em esquema de corrupção aqui, né, que foi revelado pela Operação Lava Jato, mas não foi só a JBS, foi a Oi, foi ali a Odebrecht, várias empresas, e meio que no governo atual também eles estão fazendo isso, argumentando que não é que isso gerou corrupção, mas disse assim, isso foi feito de forma errada, mas tem uma forma certa de fazer, como, por exemplo, foi feita na Coreia do Sul. Então, vamos tentar, porque na visão dos desenvolvimentistas, esse é o único caminho. A China é muitas vezes citada como um caminho. E, é claro, se você empreende e você faz parte de um grupo que tem esse viés político aí, o empreendedorismo vai por esse lado também, tá? De você, de alguma forma, estar ligado a esse grupo e convencer ali a sociedade que a sua empresa traz um benefício social e de que se ela crescer, virar um monopólio nacional, isso vai ser bom para o país. Você tem a Magazine Luiza também nessa pegada, né? O que aconteceu? O governo atual, ele taxou ali as compras da China. Mesmo que a China, entre aspas, seja um parceiro comercial, as pessoas estavam comprando blusas baratas lá na Shein, na Shopee, e a Magazine Luiza e outras empresas estavam perdendo espaço. E aí o governo taxando essas empresas de fora, ele torna mais competitivo as empresas de dentro. A ideia é que essas empresas depois gerem um retorno para a sociedade. É por isso que, por exemplo, a Magazine Luiza, ela é uma das grandes parceiras aí do governo atual, que é de esquerda. Então você tem esse viés de vários empresários nacionais, de grandes empresas, apoiando a esquerda econômica por um viés aqui teórico de Estado indutor, de que o Estado ele deve incentivar o empreendedorismo. Tem também isso aqui ao nível nacional e local. Ao nível local, você tem toda um grande campo aí da economia, que é a economia do desenvolvimento local, do endodesenvolvimento, bem chamado assim, que diz que a empresa, aqui seria o Estado prospectar potencialidades locais, tá? Aí você tem arranjos produtivos locais, inclusive tem aula aqui no canal também sobre desenvolvimento local, desenvolvimento endógeno, que vocês podem procurar e ver como é que funciona mais ou menos isso. Mas é o Estado não criando potencialidade, mas identificando potencialidades e potencializando elas, né? Desculpe a redundância, mas é exatamente isso. Empreendedorismo na direita econômica. A direita econômica tem a ideia de que o Estado deve intervir o mínimo, e esse mínimo varia de acordo com o espectro. Você tem os anarcapitalistas, que vão dizer que não tem que ter Estado, até os liberais mais próximos da centro-esquerda, que vão dizer que o Estado tem que ter, por exemplo, tem que garantir uma renda universal. Tá? E tem várias categorias de liberais. Alguns que vão dizer que o Estado tem que oferecer saúde e educação, tem que oferecer, além da segurança, tem que oferecer segurança, saúde e educação e mais outras coisas. Então, você tem vários níveis de liberais. A ideia central é que o empreendedorismo se beneficia da redução estatal. Tá? Todas essas correntes compartilham essa ideia no geral quando a gente vê um país como o Brasil, que tem um forte intervencionismo estatal. Então, o tamanho do Estado é medido por diversos fatores, como a carga tributária, a liberdade laboral, a estabilidade jurídica e etc.
É interessante porque as pessoas geralmente associam o tamanho do Estado somente à carga tributária. Isso é uma visão muito limitada do Estado, porque você pode ter um Estado com alta carga tributária, mas, por exemplo, com baixa carga tributária, perdão, mas, por exemplo, que tenha muita regulamentação para a questão da liberdade laboral, ou seja, tenha muitas leis que regulamentam ali como é que é a relação de patrão com empregado. Isso, em tese, não seria um Estado liberal. Assim como o Estado que as leis modificam muito, o Estado que não tem controle dos gastos públicos. Então, existe o chamado Índice de Liberdade Econômica, vou colocar até aqui dessa forma, que é, na verdade, um dos índices, não tem só esse, né? Esse é um dos principais índices, mas tem outros que medem o tamanho do Estado. Então, em tese, para a visão da direita econômica, quanto maior a liberdade econômica de um país, né, medido por índice de liberdade econômica ou por outros indicadores análogos, maior vai ser a produtividade e o desenvolvimento social do país. Tá? Então, você tem essa ideia de que o certo seria o Estado reduzir ao mínimo possível. A maioria das correntes é de que só seria mesmo ali o básico, saúde e documentação, talvez uma distribuição de renda para tirar da pobreza absoluta. Se vocês quiserem saber mais sobre índice de liberdade econômica, tem aula 15 dessa playlist de economia aqui do canal, eu explico mais, mas eu vou mostrar aqui algumas relações que os estudos sobre índice de liberdade econômica mostram. Quando o país tem mais liberdade econômica, ele tende a ter maior IDH. Né? Aqui são os países mais livres e os países menos livres por índice de IDH. E você vê uma queda do IDH, ou seja, do bem-estar da população, conforme você tem um país cada vez mais repressivo com um Estado maior. Também a performance ambiental, olha que interessante, países que são mais livres possuem melhor performance ambiental. E aí, conforme você vai diminuindo a liberdade econômica, você vai causando mais danos ao meio ambiente. Isso aqui são análises de correlação. Tá? O segundo argumento é assim, de que o peso morto dos impostos. Toda vez que o Estado propõe imposto, ele acaba causando uma redução do bem-estar da sociedade. Ele diminui a produtividade da sociedade e diminui também o bem-estar. Qual é a teoria por trás disso? Você tem ali que é a lei da oferta e da demanda, que é a lei clássica da economia, e assim, esse ponto aqui é o ponto que se equilibra, ou seja, você tem a quantidade de produtos ofertados pelos vendedores vai ser igual à quantidade de produtos desejados pelos compradores nesse preço aqui, tá? Como tem uma série de compradores aqui que comprariam esses produtos mais caros, estão dispostos a comprar mais caros, que é justamente essa parte aqui da curva da demanda, e uma quantidade de vendedores que estão dispostos a vender mais barato, que é essa parte da curva da oferta, a área formada entre essas curvas aqui, entre essas duas partes aqui, né, esse triângulo formado, é o que se chama de excedente do mercado. Aí tem a parte do excedente dos consumidores e a parte do excedente dos vendedores. Nessas aulas aqui de 4.1 a 4.6 eu explico melhor essa teoria, tá? Mas a ideia é que esse excedente do consumidor, excedente do vendedor, é um bom indicador do bem-estar da sociedade. Então, em tese, quanto maior for o excedente do mercado, que é a soma de excedente do consumidor mais excedente do vendedor, melhor vai ser o benefício social gerado. Só que quando o governo ele faz o imposto, independente do quanto for, o que é que acontece? Ele gera aqui um quadrado nessa relação, aqui, ó, que é a receita tributária. Ele diminui o excedente do consumidor e o excedente do vendedor. Ele vai usar essa receita tributária, em tese, para um benefício social, mas nem tudo isso vai ser usado para benefício social diretamente, porque ele vai ter que pagar, por exemplo, funcionários públicos. Então, é só parte dessa receita tributária que vai para o benefício social. Então, só aqui você já tem uma perda direta do benefício. É claro que o governo pode fazer pode trazer ganhos cinéticos que compensem aqui o excedente do consumidor e do vendedor. Tá? Mas, além disso aqui, que você pode perder, aqui, por exemplo, pode ter dinheiro desviado de corrupção. Além desse problema que pode ter, dessa receita tributária não ser usada para quem mais precisa ou algo parecido, você tem um peso morto. Então, mesmo se o governo usasse com total eficiência a receita tributária, mesmo assim, o bem-estar do mercado iria perder, tá? Se não tivesse benefícios sinérgicos, é claro. Por quê? Toda vez que o governo cria imposto, ele
ele tem uma parte aqui, uma cunha desse triângulo inicial, que é perdida, chamado peso morto do imposto. Isso também eu explico de forma mais clara aqui nessa aula, tá? De forma mais detalhada, melhor dizendo. Então, toda vez que o Estado cria imposto, ele gera um peso morto que diminui a produtividade e o bem-estar. Então, melhor para o empreendedorismo e para a sociedade, na visão da direita econômica, seria o Estado criar o mínimo possível de imposto, somente o necessário ali para garantir a segurança, né, a legislação, enfim. Isso na visão da maioria dos liberais. Ou então no libertário nem mesmo ter Estado. Tudo ser regulamentado pelo próprio mercado. Mas a ideia é essa, né, que o Estado ele tende a diminuir a produtividade e seria pior para o empreendedorismo e para a sociedade como um todo. Empreendedorismo na esquerda cultural. Primeiro ponto é que a empresa adquirir novos valores. Né? A empresa adquirir novos valores mais adaptados para uma nova geração, que seria, em tese, mais conivente com a esquerda cultural. Vamos imaginar a situação. Né? Uma grande empresa foi criada por um patriarca reacionário, que seguia fielmente os dogmas de determinada religião. Né? Isso pode ser em qualquer país. O que era mais comum no passado, você ter pessoas do passado com pensamentos reacionários. Isso é uma questão lógica, já que o reacionário está ligado geralmente às coisas do passado. Não estou nem falando se é bom ou ruim, mas isso é o fato e isso se encaixa na realidade de muitas empresas. Seus herdeiros, porém, possuem outros valores associados à cultura woke, como a diversidade sexual. Pode ser que esses herdeiros, por exemplo, sejam homossexuais e o patriarca seja alguém muito reacionário nesse sentido, que não aceita homossexuais. Você teve uma briga familiar aí, né, que aconteceu, o patriarca pode ou não ter aceitado, mas o fato é que eles continuam sendo herdeiros dessa empresa. E aí depois que o patriarca vem a falecer, essas pessoas herdam uma empresa que tinha uma cultura do seu patriarca, que era uma cultura baseada em valores aí reacionários / conservador. Esses herdeiros não vão manter esses valores, eles vão agora colocar uns valores mais associados com a cultura woke. Isso vai mudar questões fundamentais na empresa, como a missão, produtos, governança corporativa. Essa situação hipotética aqui é muito comum. É muito comum mesmo em várias empresas grandes. E aí você tem, inclusive, no próprio marketing, aqui a fase de 3.0, que seria um marketing voltado para muito melhor. E aí vai entrar várias coisas que são associadas, de certa forma, à agenda progressista, woke, que é a esquerda, cultural, associadas ali à questão da sustentabilidade, à questão da diversidade sexual, da diversidade racial, de gênero. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos de como a cultura woke ficou forte numa empresa internacional que é a Disney. A Disney, de alguns anos para cá, alterou vários personagens clássicos para versões identitárias. Então, a ideia é que você tinha um Homem-Aranha que, tradicionalmente, sempre foi um personagem branco, e agora você trouxe um personagem negro, que é o Miles, né, dessa franquia do Homem-Aranha. Não foi o próprio Homem-Aranha, mas o Miles está ganhando mais protagonismo nas últimas versões aí da saga Homem-Aranha. Você tem o Hulk, que sempre foi um personagem masculino, ele, de acordo com a agenda woke, o macho adulto branco seria sempre o opressor. E aí você troca ele, o personagem do Hulk, pela She-Hulk, como teve um filme mais recente da Marvel. Você tem, então, ou o próprio personagem assumindo uma identidade LGBT, o caso do Super-Homem, na revista em quadrinho, tendo um beijo gay, nesse caso, com outro personagem, ou mais recente até a Branca de Neve, que o próprio nome diz, é Branca de Neve, então sempre foi uma mulher branca, sendo interpretada por uma atriz negra. A ideia, pessoal, é o seguinte, não é simplesmente criar personagens que sejam negros, mulheres ou LGBT, isso sempre existiu no passado. Você tem, por exemplo, um herói negro que sempre fez sucesso, foi o Super Choque, outro é o próprio Pantera Negra, ele já existe há muito tempo na história de quadrinho. O que a Agenda woke faz é o seguinte, você já tem um personagem que é branco, que seria, na visão dos woke, pertencente à classe dominante, um macho branco, hétero, e você troca esse personagem, você desconstrói esse personagem, esse é um termo muito utilizado na agenda woke, por outro personagem. A ideia política que se quer passar aqui é de
pessoas ligadas às causas identitárias, que são essas identidades dessas minorias sociais, ocupando espaços de poder. Né? Mais ou menos a analogia que acontece numa empresa. Você substitui um patriarca reacionário, que seria da classe opressora, por alguém ligado a algum grupo minoritário, né? De diversidade sexual, de gênero, de etnia, enfim, tá? Isso você transparece muito claro nos filmes da Disney, tá? Que de fato foi justamente com essa mudança quando pessoas com uma mentalidade mais woke, não necessariamente que pertencem a essas minorias, né? Você pode ter uma pessoa de pele branca e até heterossexual, e homem mas que pensa conforme a cultura woke, propondo essa mudança no próprio roteiro dos filmes da Disney. Isso é bem interessante, tá? A cultura woke chegou nos gamers também, né? Eu não conheço muito gamers, mas eu sei que muitos dos meus alunos são dessa geração que é acostumada a jogar os gamers, e teve um caso recente desse gamer aqui, Assassin's Creed Shadows. A escolha polêmica de um protagonista negro no Japão feudal. Então, no Japão feudal teve a história de uma pessoa negra que foi para lá, que não era um samurai, né? Foi uma pessoa lá que chegou aí lá, mas, eu, salvo engano, ele trabalhou como escravo. Só que mudaram todo o roteiro para que ele virasse o protagonista dessa série, para que você tivesse um negro lá no Japão feudal, né? A ideia de você fazer com que as minorias sociais ocupem sempre vários protagonistas de vários jogos. Isso não aconteceu só nesse jogo, em vários outros jogos apareceram. Então você vê uma mudança no pensamento empresarial de grandes empresas se alinhando à chamada cultura woke, que seria a esquerda cultural. Grandes grupos de investimentos e investidores anjo podem possuir valores associados a causas identitárias. Tá? Essas empresas aqui, entre outras, que adotaram a agenda woke, a agenda também do meio ambiente chamada de ESG, que é Environment, Social and Governance, por quê? Por que a agenda ambiental entra na questão woke? Porque, em tese, o meio ambiente você está preservando para gerações futuras. É o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Garantir aquele que satisfaz necessidades atuais sem comprometer as gerações futuras. Então, está pensando nas gerações futuras. E as gerações futuras também seriam uma minoria social, porque, em tese, seriam oprimidas pelas coisas que nós estamos fazendo hoje no presente, pelo mundo que a gente vai deixar para elas. Então, elas precisariam ter maior representatividade. Essa empresa aqui, que é a BlackRock, na verdade é um fundo de investimento, é o maior fundo de investimento do mundo, né? O maior gestor, então é o que tem mais dinheiro no mundo dos fundos de investimento. Ele é totalmente a favor dessas causas identitárias, né? Da chamada agenda woke. Então, ele vai investir pesado em empresas que apoiam políticas de diversidade, que apoiam a questão ambiental. Tem também o George Soros, que é um grande investidor, um dos maiores investidores do mundo. Esse cara tem uma história bem interessante, que ele literalmente quebrou a Inglaterra nos anos 90 com uma jogada de trade, cambiagem na Bolsa de Valores inglesa. Então, quem quiser dar uma pesquisada, é bem interessante como ele jogou contra a Libra, Inglaterra, e ele fez operação de mercado que fez com que a Inglaterra colapsasse. E hoje ele tem um fundo de investimento que é o Open Society. Esse fundo de investimento também segue muitas políticas da BlackRock, só investe em empresas que seguem as causas identitárias, que seguem a agenda ESG. Então, para conseguir um financiamento, você que, por exemplo, começa a empreender, as empresas precisam se adequar a uma série de padrões estabelecidos pelo mercado. Tá? Não tem só esse caso, tem vários bancos que seguem o princípio do Equador, que é um princípio relacionado às causas ambientais. E eu explico melhor essas coisas aqui na aula 5.2, principalmente a questão da 5.2 e 6.4 dessa playlist, mas é mais associada à questão ambiental do que às outras causas identitárias. Tá? Seria as pressões que você tem de mercado dentro da questão da gestão ambiental. Esses grupos identitários são nichos de mercado. Por exemplo, população LGBT, QIA+, e apoiadores e veganos estão crescendo, tá? Se você pegar gráficos das últimas décadas, e possuem renda acima da média. Também, estatisticamente, estatística de vários países, inclusive do Brasil, as pessoas que se declaram LGBT, QIA+, têm uma renda maior do que a média nacional. Então, isso com certeza é uma oportunidade de mercado, né? Então, uma tendência de mercado. E, claro, você pode ter um discurso de, vou melhorar, procurar um mundo mais justo através do empreendedorismo, mas você também, como empreendedorismo, você quer ganhar dinheiro. E, de fato, você pode estar vendo isso como uma oportunidade, né? Porque vai, por exemplo, para além de buscar uma justiça social ou algo parecido. Clientes que possuem uma causa tendem a ser mais fiéis e influenciadores. O exemplo que eu gosto de dar é da Lisa Simpson. Geralmente, essa pessoa mais jovem, ela é muito mais
e que tem uma causa, né, que é uma militante de uma causa ou de um partido, ela tem muito mais capacidade de influenciar outras pessoas do que pessoas que não têm uma causa. Seja para mudar hábitos de consumo, seja para votar em partidos políticos, seja para apoiar empresas que sigam a agenda woke, a agenda ambiental, a agenda LGBT, enfim. Tá? Uma das políticas também que se prega aqui, por exemplo, é que você tenha a paridade de mulheres e homens nos cargos de maior hierarquia, a representatividade nos cargos de maior hierarquia. Então, representatividade feminina, representatividade LGBT, representatividade negra. Então, essas pessoas elas tendem a ser mais influenciadoras. Então, a Lisa Simpson tem muito potencial para influenciar, por exemplo, o Homer Simpson a adotar uma vida mais saudável, vegana, né? Mesmo que o Homer não siga isso, mas pelo menos a consumir produtos de empresas que não agridam o meio ambiente ou coisa parecida. E também promove cancelamento de empresas que não seguem a agenda woke. Então, se a empresa não tem lá nos seus diretores mais estratégicos uma diversidade étnica, por exemplo, todo mundo é macho, adulto, branco, heterossexual, essas pessoas woke, como elas são pessoas que têm essa causa e pesquisam, elas podem provocar uma política de cancelamento a essa empresa. E é um grupo de grande influência por causa disso aqui, ó. Possui renda alta, geralmente são pessoas mais jovens. Então, eu explico também isso aqui na aula 2.2 dessa playlist aqui. Estudos apontam que empresas que adotaram essa agenda ESG, no caso da agenda woke ambiental, tá? O ESG, basicamente é isso, embora o social também, o S aqui, o social também está relacionado a essa questão da agenda woke identitária, da causa LGBT, da causa feminista, possui maior retorno de mercado. Então, tem vários estudos aqui. Esse é um site de um canal que justamente fala do ESG na Bolsa Brasileira. E ele pega que o ES é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa Brasileira. Tá? São empresas que seguem a agenda ambiental dentro da Bolsa Brasileira. É esse aqui, ó. E esse outro aqui é o Ibovespa, que é o índice padrão da Bolsa Brasileira. O que é que esse gráfico mostra? Que, historicamente, empresas que seguem a cartilha ambiental possuem maior retorno de mercado. Então, a ideia é que o empreendedorismo ambiental, ele não só traz um mundo melhor na visão da esquerda cultural, como também traz maior retorno de mercado. E aqui tem uma aula que eu explico isso daí. Empreendedorismo na direita cultural. O primeiro ponto é a direita cultural vai entender que as empresas preferem valores conservadores. Quando os funcionários eles possuem uma cosmovisão de esquerda, eles tendem sempre a se ver como oprimidos, como vítimas do sistema. Então, isso se vale até para a esquerda econômica. Né? A esquerda econômica vai entender que o patrão sempre é alguém que está explorando ele no sentido do trabalho. Aqui, a esquerda identitária ela vai entender que se, por exemplo, o patrão for um homem branco, e o funcionário for um negro, sempre vai ser uma relação de exploração. Se for um homem e uma mulher, sempre vai ser uma relação de exploração. E mesmo se for um homem e outro homem, se o funcionário ele estiver ligado com a agenda woke, pode ser que o patrão seja negro e seja o opressor, e o funcionário seja branco woke e seja oprimido. Isso, por exemplo, vai ser explicado lá no livro do Silvio Almeida, O Racismo Estrutural. Ele vai colocar essa tese que não necessariamente negros ocupando cargos de alto escalão em empresas significam que eles não vão ser racistas. Eles podem adotar a visão do opressor, por exemplo. Então, para você que tem uma empresa e quer empreender, não seria bom você contratar funcionários com cosmovisão de esquerda, porque eles sempre vão ter essa ideia de que você está os oprimindo. Tá? Isso, claro, com a mentalidade da direita cultural. Então, há um incentivo para que as empresas contratem funcionários de direita, tá? Que tem orientação política de direita. Você tem hoje vários empreendedores, de fato, fazem isso, conferem as redes sociais das pessoas para ver de que lado político elas estão. Então, você tem vários aí empreendedores dizendo que não contratam uma pessoa se ela apoiar um candidato de esquerda, mesmo não sendo religioso. Você tem até casos de empreendedores, eu já vi empreendedores me falando isso, que eles preferem contratar funcionários evangélicos. É um conhecido que eu tenho, que ele trabalha com Lava Jato, e ali ele fala que ele não contrata jovens, né? A maioria dos funcionários dele são jovens, se não forem evangélicos, porque, por experiência própria, a maioria dos funcionários que ele contratou que não era evangélico, geralmente estava envolvido ali como... geralmente os funcionários dele não são pessoas que estudam em questão de criminalidade e outros problemas. Então, um dos critérios que ele usa é a pessoa ser evangélico, e geralmente os evangélicos estão ligados muito mais a valores conservadores
dentro do espectro da direita cultural. O segundo ponto é assim, a agenda woke contradiz com questões básicas empresariais, como a meritocracia. Porque, assim, uma das coisas propostas pela agenda woke é o seu quadro de funcionário tem que ter representatividade. Então, você não pode ter uma grande empresa só formada por homens, ou só formada por heterossexual, só formada por branco. Você tem que ter diversidade cultural. Em tese, essa diversidade cultural ela ia trazer benefícios sinérgicos para a empresa. Então, seria algo positivo. Só que o que a direita cultural vai dizer é o seguinte: esses critérios eles são artificiais. Então, imagine a seguinte situação: você tem que fazer uma cirurgia de alta periculosidade com risco de vida. Qual desses critérios você adotará para escolher a pessoa que vai lhe operar? Então, você pode escolher um critério. Você vai olhar para a raça da pessoa, para o gênero da pessoa, para a profissão da pessoa. Então, a coisa mais óbvia é que você vai querer saber qual a profissão. Tem que ser um médico de alta capacitação. Claro, você não vai. Aí independe qual é o gênero, qual é a raça, qual são a orientação sexual ou coisas parecidas. Então, a ideia de você colocar raça, gênero, entre outras coisas, como critérios mais importantes, que são esses critérios identitários, para contratar uma pessoa e para fazer toda a política também de hierarquia dentro de uma empresa, de você poder subir no nível, enfim, é uma coisa muito artificial, que está na cabeça, por exemplo, de alguém que herda uma empresa, de alguém que criou assim, que era reacionário quando criou essa empresa, de algum filho woke que herdou a empresa de um pai reacionário. Porque na prática você tem questões que são básicas, você vai contratar as pessoas pelo mérito, assim como você escolhe a pessoa que vai fazer cirurgia pelo mérito, você não quer saber se ele nasceu de família rica ou família pobre, você também vai usar o mérito para escolher as pessoas que vão trabalhar, os critérios para fazer quem vai subir na hierarquia da empresa. Mesmo que tenha muita briga política, não dá para a empresa fugir muito da questão meritocrática. Isso, na visão da direita cultural, claro. Você tem aqui um dos maiores especialistas do mundo em valuation, que é a técnica para você descobrir o valor real de uma empresa na Bolsa de Valores, por exemplo, que é o Damodaran, e ele diz que o ESG, que seria essa agenda woke ambiental, não resultará em nada de bom. Isso ele falou em 2021, isso. Porque empresas não são igrejas. Então, essa ideia de que a empresa tem que vir para salvar o mundo, para acabar com a injustiça social, o Damodaran ele vai ser absolutamente contra isso. Então ele detona. Se na aula anterior, no vídeo anterior eu falei que você tem um maior retorno de empresas que seguiram a agenda ambiental em relação a outras empresas no índice da Bolsa Brasileira, o Damodaran também vai dizer que isso é uma coisa artificial, que logo vai passar, porque o mercado às vezes ele tem umas artificialidades, e logo os investidores vão perceber que o ESG de fato não traz um retorno financeiro. Tá? Ou a empresa não tem que se preocupar com isso, seria talvez uma preocupação do Estado ou algo parecido. E aí você já vê alguns sinais até que meio que se alinham à tese do Damodaran. Não só para a questão ambiental, mas para as outras questões ligadas à agenda woke. Então você vê a Microsoft demitindo o time de diversidade por achar que não é mais necessário. O que aconteceu? Em 2020, você teve o assassinato de um negro nos Estados Unidos por um policial branco. Isso ganhou repercussão mundial e várias empresas começaram a propagar a cultura woke, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo. Depois, de certa forma, isso tem perdido força no mundo corporativo. Você vê grandes empresas já largando essa agenda. O caso da Microsoft, a Harley Davidson é uma das empresas que eu falo nas minhas aulas de marketing, e ela também abandonando a política woke, que meio que não deu certo. O que aconteceu? Enquanto que você tem os ativismos de esquerda, que promoveu essa agenda woke, você também teve o ativismo de direita, que é mais recente, que percebeu que essa agenda woke estava se embrenhando em tudo quanto era local, em tudo quanto era empresa, e aí começou a fazer cancelamento para empresas que adotassem a política woke. Isso aconteceu com a Marvel. Tá? A Marvel começou a fazer vários filmes seguindo a agenda woke, e os fãs tradicionais não gostaram, e esses filmes, eles floparam. Muitos deles floparam, então não tiveram a venda conforme esperado pela empresa. Tá? Na verdade, com a Disney. A Disney ela é dona da Marvel. Então a Disney começou a flopar vários desses filmes dela, e aí um dos motivos apontados é justamente que a Disney começou a seguir bastante a agenda woke. E aí a própria Disney tem voltado atrás. Por exemplo, o lançamento mais recente, que é o do Deadpool com o Wolverine, ele não segue essa agenda woke e já teve melhores resultados de bilheteria. Bom, isso é tudo uma
hipótese da direita cultural, né? Existem vários fatores aí envolvidos, mas é o que a direita cultural alega, que agora as empresas estão se tocando que essa agenda woke não faz sentido, que é algo artificial e aos poucos está sendo abandonado. Então, por que as empresas elas adotam a cultura woke na visão da direita? Por que elas adotaram, já que não faria tanto sentido do ponto de vista econômico, que, afinal a empresa vive de lucro, o Dream vive de lucro. Tem também algumas teorias bem interessantes. A ideia de que elas podem se beneficiar de várias formas. Por exemplo, você propagar a agenda woke para a questão ambiental, você pode ter um grupo, estar ligado a um grupo político que está no poder, por exemplo, de uma Secretaria do Meio Ambiente, em que as licenças ambientais vão ser usadas por esse órgão público para impedir empresas ligadas a um grupo político de oposição, ao grupo empresarial. Exato, a empresas que se ligam a outro grupo. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Imagina que você tem dois grupos políticos, tá? Um está no poder, outro está na oposição. E você tem duas empresas. Uma empresa ligada ao grupo que está no poder e outra empresa ligada ao grupo que está na oposição. Como o grupo político está no poder, ele está comandando ali o processo de licenciamento ambiental. O que é que ele pode fazer? Ele pode fazer o licenciamento mais frouxo para a empresa que beneficia ele, que apoia a campanha dele, e pode ser mais rígido para a empresa que está ligada ao grupo oposto, que é oposta a ela. Impedindo que ela empreenda, colocando uma série de regulamentações e sendo muito mais rígido para essa empresa, para que ela não tenha lucro e só prevaleça ali o monopólio daquela empresa que apoia politicamente ela. Então, seria um artifício para manter um monopólio ali de grupos ligados, né? Então, a agenda woke serviria para isso. Olha só, grandes empresas podem se beneficiar ao difundir representatividade no alto escalão. Então, eu vou dar um exemplo hipotético de cotas para mulheres no futebol masculino de alto nível. O que acontece? Se você pegar os campeonatos europeus, onde estão os times de alto nível, eles têm muito dinheiro, mas tem uma diferença financeira entre os principais times, mas, assim, como você está trabalhando com futebol de alto nível, não tem como um time ter os 40 jogadores mais caros do mundo e eles serem, de fato, sempre os melhores. Você pode ter os 40 mais caros do mundo competindo com os do 41 ao 80 mais caro e esse segundo time ganhar. Porque está todo mundo ali no alto nível, vai depender muito mais de estratégia, de outras coisas, tá? Então, quando você está competindo de alto nível, a questão financeira não vai prevalecer. Eu estou falando, claro, pegando sempre os melhores times, né? Você pega os 6 melhores da Inglaterra, os 2 melhores da Espanha, enfim. Só que uma das formas de você ter competitividade é justamente uma cota. Imagina que existe uma cota hipotética para mulheres no futebol. Então, a agenda woke entrou no futebol e agora você tem que ter nos times que aparecem mais na televisão, que são os times masculinos, 3 jogadores femininos, 3 jogadores mulheres, tá? Então, todo time tem que ter esse exato número de jogadoras para tornar o esporte mais representativo, né? Uma situação bem hipotética. Aqui, os times grandes, eles vão ter muito mais vantagem desse tipo de política. Por quê? Eles vão conseguir contratar as mulheres que são as melhores, já que você tem um nível entre o futebol feminino muito maior, uma disparidade de habilidade técnica muito maior entre as mulheres do que entre os homens, via regra. Então, vai acontecer das melhores mulheres ficarem só com os times maiores e eles conseguirem serem muito mais competitivos do que se só fosse um futebol com homens. Porque o outro time não vai ter 3 mulheres tão boas, no mesmo nível ou no nível parecido com o que tem no time grande. Então, essa ideia, ela é levada para o setor empresarial, que você tem alta competitividade no alto escalão. Então, você difunde a agenda de que você tem que ter representatividade. Essas representatividades, não necessariamente elas são menos habilidosas por uma questão biológica ou outras. A própria esquerda concorda que elas têm ali elas têm problemas históricos, né? Elas são oprimidas historicamente, então elas vêm de condições de opressão, na própria visão da esquerda, e, portanto, elas não teriam condições de ter a mesma habilidade, portanto, precisaria de cotas para competir com aqueles que seriam os opressores, né, histórico, do ponto de vista histórico. Então, se você traz pessoas que você tem, teoricamente, menos habilidade, mas você tem que ter mais representatividade, você tem como, numa empresa grande, treinar essas pessoas. Imagina uma empresa grande que contrata um percentual de negros favelados. Ele tem como pegar, primeiro prospectar para ver quem tem potencial ali e pegar os melhores e treinar, para que se mantenha em um alto nível. Outra empresa que não tem tanto capital, tanto recurso, não vai conseguir, vai ser imposta essa agenda para ele, que vai ter que ter o mesmo percentual de negros favelados ali no alto escalão,
mas ela não vai ter o potencial nem de prospectar e nem de capacitar essas pessoas para competir em alto nível. Então, a diferença entre a empresa maior e a empresa menor vai aumentar. Então, seria também uma estratégia para você manter um monopólio. Romper com valores tradicionais é perigoso. Então, um dos pontos é o seguinte: esses valores tradicionais, pelo viés lá da direita cultural, eles foram historicamente construídos e você propor um rompimento, como a agenda woke traz e os progressistas, pode trazer um problema. O exemplo aqui da revolução sexual, iniciada no início dos anos 60, que contribuiu para o aumento do número de divórcios. Tá? Então, você aumentou ali a questão de você romper com o patriarcado, com a família tradicional. Então, as pessoas agora estavam se libertando de uma relação de opressão que existiam em vários relacionamentos na visão da esquerda. Aí você propõe aí que agora se você tem que romper com a família tradicional. Ok, isso foi uma proposta progressista barra woke muito claro dos anos 60. O que um economista chamado Thomas Sowell vai dizer é o seguinte: não necessariamente ser contra isso, você pode ter de fato ter tido muitos relacionamentos abusivos, mas isso causa alguns problemas, causou alguns problemas. Por exemplo, você aumentou o número de crianças monoparentais. E essas crianças elas tendem a ter menores QI e desenvolvem 60% menos das capacidades cognitivas. Para isso já tem vários estudos mostrando que o fato de você ser criado por um dos pais, estatisticamente faz com que você desenvolva menos do que alguém que foi criado pelos dois pais. É claro que existem exceções, mas as estatísticas existem para mostrar qual é a regra. E inclusive o Thomas Sowell vai dizer que esse fator aqui de você ter sido criado por só um pai ou só uma mãe, ele vai predominar sobre outros fatores como sexo e raça, o avanço cognitivo. Então, você difundiu uma ideia, essa ideia levou a ter mais separações, levou a ter mais crianças monoparentais. Então, também tem estudos que mostram que o QI da geração Z diminuiu em relação aos milênios e vem diminuindo. Você conversa com qualquer professor aí de nível médio que já está há 10 anos atuando na educação, ele vai te dizer que, de fato, as turmas estão ficando cada vez piores aqui no Brasil, mas isso é uma percepção mundial. E aí, pode estar relacionado a isso, a você ter aumentado os números de divórcios do mundo a partir dos anos 60. Tá? E porque, inclusive, existem fortes correlações entre o QI, a mentalidade empreendedora e o nível de desenvolvimento de um país. Então, quanto maior o QI, mais benéfico vai ser para o empreendedorismo e mais benéfico vai ser para o desenvolvimento do país. Tem estudos que mostram isso. Empreendedorismo e marketing político. Então, nós vimos aí na sequência da playlist que o marketing político, as ideologias de marketing político são direita e esquerda, né? Independente ali do ponto de vista econômico ou cultural, mas sim do ponto de vista do que a sociedade entende por direita ou esquerda na chamada janela de Overton. Se você não sabe o que é isso, volta aí nas aulas dessa playlist que eu falo de ideologia de marketing na política. Bom, empresas que se posicionam politicamente estão sujeitas ao cancelamento, né? Um termo muito comum nos dias de hoje, de redes sociais, de ambos os lados. Tá? Eu vou pegar o exemplo aqui de duas pessoas. Então, a Luísa Trajano, que é a dona da Magazine Luiza, ela se posicionou recentemente do lado da esquerda, apoiando o então candidato Lula, que é o atual presidente. E bem antes disso, ela já se posicionava do lado da esquerda. E aí, ela recebeu o cancelamento aí dos apoiadores do Bolsonaro, tá? O Neymar é um jogador de futebol, mas de certa forma ele também tem empresa, ele também atua como digital influencer, então de certa forma é um empreendedor. E aí ele se posicionou do lado do governo, do até então governo Bolsonaro. E aí ele recebeu um cancelamento da esquerda, né, não só dos petistas, mas também de boa parte da imprensa que se posiciona à esquerda. O que acontece é o seguinte: na mídia tradicional predomina a esquerda. Então, 80% dos jornalistas da mídia tradicional brasileira são de esquerda. Tá? Isso tem pesquisas que mostram, de fato, né, que as pessoas que fazem jornalismo, elas tendem a ter um posicionamento mais à esquerda. Isso no Brasil e nos Estados Unidos também é assim. O que acontece quando você está no futebol, por exemplo, a imprensa é muito importante para a carreira do profissional, porque são as pessoas que estão na imprensa que vão, às vezes, dizer se tal jogador jogou bem ou ruim, e eles passam a percepção disso para o público.
né? Pode ser que o jogador tenha jogado razoável, mas a imprensa cai matando, ou vice-versa, que o jogador não tenha jogado razoável, mas a imprensa diz que foi o craque do jogo. Então a imprensa é super importante. Vários jogadores, o Rica Peroni tem uma ideia, é um jornalista esportivo que ele é de direita, ele fala que vários jogadores no futebol brasileiro são de direita, a maioria de direita na visão do Rica Peroni, que eles são, a maioria, por exemplo, são evangélicos, os evangélicos são mais à direita no Brasil, mas eles não se posicionam nas redes sociais, a maioria não se posiciona tanto, porque quando um jogador se posiciona à direita, os jornalistas esportivos, que a maioria são de esquerda, caem matando, isso acaba com a carreira do jogador, então o jogador prefere não se envolver em assuntos políticos por conta disso. Então ele cita exemplo de vários jogadores que se posicionaram à direita e tiveram na visão do Rica Peroni, foram perseguidos pela esquerda do jornalismo. Tá? Então, de fato, na mídia tradicional predomina a esquerda. Na internet, a direita possui vantagem. Então, se você for ver os perfis de direita, você tem mais seguidores, você tem mais engajamento. Então, a direita ela ganha na internet, mas essa vantagem não é tão grande como é da esquerda na mídia tradicional. Então, a direita ela ganha, mas não é por tanto, porque aqui na mídia tradicional a esquerda dá uma lavada na direita. Aqui não, tá? Aqui você tem um grupo forte também de esquerda, embora o grupo de direita ele seja maior. Pode ser uma discussão de qual dos dois é mais homogêneo, se é a esquerda ou a direita, mas assim, e por que isso é importante? Se você se posicionar de um lado ou de outro, você tem que entender isso. Se você se posicionar do lado da esquerda, você vai ter mais apoio da mídia tradicional. No entanto, você vai perder com a mídia mais recente, que é a mídia social da internet, né? Se você se posicionar na direita, você vai ganhar mais na internet, mas você vai perder mais na mídia tradicional. Isso aí, o empreendedor, ele vai ter que ponderar. Claro que ele vai ter as convicções dele também. O ideal é que, claro, se você for se posicionar, seja posicionado de acordo com suas convicções, mas nem todos os empreendedores necessariamente vão seguir isso. Pode ser que o empreendedor resolva se posicionar, ou não necessariamente o empreendedor, mas a empresa, né? Focar muito mais na figura da empresa do que do empreendedor, de um lado ou de outro, mesmo que não seja o lado que ele siga, mas que seja o lado que seja mais vantajoso para a empresa naquele contexto. Tá? Então, isso tem que ser levado em conta se você quer se posicionar ou até mesmo não se posicionar, como no caso de muitos jogadores de futebol que não se posicionam à direita porque sabem que vão sofrer uns jornalistas que são majoritariamente de esquerda no Brasil. Aí tem uma outra questão, né? Receber um cancelamento é algo ruim? Muitas pessoas elas têm medo de serem canceladas na rede social porque não sabem lidar com críticas ou algo parecido, mas na verdade, o empreendedorismo atual, você ser cancelado não é algo ruim. Porque se por um lado você perde cliente de um espectro, por outro você ganha clientes mais engajados de outro, porque da feita que você vai ter um grande grupo político te detonando direto, você vai criar também um grande grupo político te apoiando direto. E aí, o mais importante hoje para o empreendedorismo, para a visão do marketing, não é você ter um público-alvo grande. Isso eu falo nas minhas aulas de marketing. Quem tenta vender todo mundo não vende para ninguém. Então, não tem como você agradar todo mundo. O que você vai ter que fazer é agradar cada vez mais aquele grupo de pessoas que é seu público-alvo. E aí, se você se posiciona, você consegue agradar mais essas pessoas por causa que a política de esquerda e direita tem muito esse lado emocional, né? Daquilo que eu expliquei naquela aula, que você tem um lado emocional, que é chamado gatilho do ódio, enfim. Então, por exemplo, o Neymar cresceu muito nas redes sociais, aí, quando ele se posicionou, apesar dele ter sofrido, entre aspas, né, essa perseguição dos jornalistas, porque alguém pode dizer que não foi assim que aconteceu. Mas, enfim, então você tem esse viés, tá? No mundo polarizado, pessoas estão cada vez mais pressionando empresas e influências a se posicionar. É muito difícil você ficar em cima do muro. Sei lá, um cantor está num momento de eleição e ele vai fazer um show e as pessoas pedem para ele apoiar um ou outro candidato. É muito difícil ficar em cima do muro quando você já é grande, quando você já é uma empresa grande. Então, claro, tem empresas que mantêm a postura, tentam manter a postura neutra, mas muitas mergulham de fato no engajamento político, porque sabe que isso vai trazer mais engajamento para cliente, vai se converter em lucros. Pode se converter ou não, é claro, mas é uma estratégia que pode ser adotada de marketing político
dentro do empreendedorismo.